pessoa que está que tem TDAH. Então, assim, esse é o nosso objetivo de transmitir esse conhecimento sobre esse assunto nessa oportunidade que nós estamos conversando. Então, entendemos que esse é um público que vai ser mais frequente aqui, e profissionais também, né, que possam estar assistindo a gente. E aí a gente brinca também quando a gente conversa que pode ser profissional, ter TDAH e ter filho com TDAH. Então, tem também esse perfil É bem com comum, todas é. as características, né? Mas o nosso objetivo assim mais centrado hoje é conversarmos principalmente numa linguagem mais acessível até, né? Voltado mais para as mães, especialmente para as pessoas que têm TDAH. E aqui é uma informação que queríamos também passar para você, porque aqui é uma informação, não sei se vocês conseguem visualizar legal, mas aqui é uma busca simples no Google, né? Se você digita TDAH no Google, e tem uma informação aqui de, né, um achado com mais de 82 milhões de informações sobre TDAH. Então, assim, essa é só uma das informações sobre TDAH. Então, você consegue achar essa informação na rede de uma forma muito fácil, né? Então, qualquer assunto que você buscar sobre TDAH, você vai encontrar um número excessivo de informações. Mas o que a gente preocupa é a qualidade que essa informação acaba sendo transmitida, né? Porque encontrar essa informação a gente encontra com facilidade. Pode ser aqui, por exemplo, no Instagram, TikTok, Facebook, né? Apesar de Facebook as pessoas não usarem tanto, mas ainda tem informação lá também, YouTube. Então, as redes É, sociais, elas estão e uma aí. coisa importante para comentar, né, Felipe, que o pessoal hoje em dia aprendeu, a gente mesmo, né, quando médico, a gente tem alguma dúvida, a gente vai no Dr. Google, né? Chega lá, abre, igual você comentou ali, TDAH, e aí a gente quer saber a resposta. Só que a diferença é que os algoritmos, né, eles não necessariamente são científicos. Os algoritmos da computação, eles são baseados em evidência de curtidas, interação com né, com aquela tipo de informação. Então aqui, igual o Felipe colocou e mostrou bem aí, nos influencers, a gente vê muito isso. Às vezes, o vídeo mais assistido de TDAH, ele é errado. Ele só é engraçado, mas ele é errado. O que ele está falando ali não é real, né? A gente vê Ele se muito sobre torna, isso, né? ele se torna popular, né? Mas não Sim, necessariamente sim, bem informativo, né? exato. E é isso que a E essa, gente, o objetivo nosso é exatamente esse, né? Desmistificar um pouco esses componentes não científicos da rede, né? sim, isso mesmo. E aí Mas a no nossa, meio disso tudo aí, vai lá. não, no meio disso tudo, esse tanto de informação que chega, né? De tanto bombardeado de informações, como o Alexandre falou, o algoritmo. Se você digitar uma palavra, né? Você tem que cuidado com o que você pesquise, porque o algoritmo vai direcionar para você muita informação. E aí, se você busca determinada informação em local que não é adequado, ela vai transmitir também informações inadequadas. E a gente entende que, às vezes, a mãe, né? Assim, a pessoa, ela está bem perdida diante de tanta informação que chega de todos os lados, mas sem ter uma qualidade significativa, né? Uma qualidade que, de fato, seja importante e venha acrescentar de uma forma real. Então, essa é uma das nossas preocupações também para hoje aqui. E aí, ao final do encontro hoje, o que a gente deseja é que vocês saiam pelo menos com uma situação, né, que vocês saibam lidar com uma situação, uma desinformação, uma dúvida a menos que você recebeu, ou que às vezes um conceito que você tinha, que aquele conceito é verídico, ou sustentado, porque às vezes um determinado assunto ele é falado muitas vezes, mas não necessariamente ele é o correto. Ou pelo menos é o que a literatura corresponde de uma forma eficiente. O que a gente deseja é que vocês saiam daqui, pelo menos, com uma informação que acrescente para vocês, uma dúvida que foi sanada, uma informação que vocês vão levar daqui para frente. Esse é o nosso objetivo aqui nessa nossa conversa. Inclusive, quem ao longo das nossas falas aí quiser, né, lembrar de algum detalhe, quiser perguntar, pode colocar no chat que a gente no final vai tentar esclarecer mais algumas dúvidas aí, além das que a gente vai comentar aqui. Mas porque o objetivo nosso é que isso aqui, né, essas horinhas aí, o pessoal perguntou quanto tempo, na verdade a gente separou aqui mais ou menos uns 50 minutos, uma hora, e depois tira dúvida para quem conseguir ficar mais uns minutinhos. Mas o importante é a gente considerar que o tempo nosso hoje é muito escasso e a gente quer que, né, quem está gastando tempo aí vindo aqui conversar com a gente, né, ter esse espaço, justamente que seja produtivo. Então, quando o Felipe comentou aí, né, que se você sair daqui com alguma coisa que você falou, opa, isso valeu a pena, para a gente também vai valer a pena, né, porque o objetivo nosso é ajudar
ou às vezes, né, porque a gente tem vários, até alguns pacientes entraram aí, né, algumas mães e tudo mais, o pessoal tá participando aí também, continua aprendendo, né, mas nem todo mundo consegue, às vezes, ter acesso a gente, por consulta lá com o agenda é cheia, ou mesmo as pessoas são de outros estados e estão em acompanhamento com outros médicos, às vezes um médico do convênio, às vezes até um médico não especializado, né, pediatra só, e que às vezes são pessoas boas, mas que tem uma consulta mais rápida, te deixa um pouco em dúvida, vocês não têm acesso a eles, então o objetivo nosso foi justamente, né, facilitar esse diálogo aí com o especialista, né, no caso, né? E como o Alexandre falou, né, para quem ficar até o finalzinho, depois quando terminarmos a nossa apresentação, nós vamos tentar responder. E aí, pessoal, assim, como o Alexandre comentou um pouquinho antes, né, de começar a apresentação, foram muitas perguntas, né, muitas mesmo. Na verdade, foram muitas, muitas, muitas mesmo. E aí nós tentamos concentrar em três grandes núcleos, assim, sobre essas perguntas. E aqui a gente tentar destrinchar um pouquinho, mas as dúvidas que forem surgindo, vocês continuarem escrevendo, né, colocando aqui para ao final a gente conversar. E aí a gente separou em três grandes classes, assim, o que deve ter, né, em um diagnóstico de TDAH, né, como que esse diagnóstico é feito, as medicações que são usadas para TDAH, e uma dúvida que é muito interessante, especialmente quando a gente conversa com mães, né, especialmente quando crianças, né, ou adolescentes, como que será o TDAH ao longo da vida, né, o que que é o TDAH ao longo da vida, o que que eu posso esperar daí em diante em relação ao tratamento ou não tratamento do TDAH. Então, esses são os nossos pilares aqui hoje para a gente conversar. Até porque a criança cresce, né? Então, quem está aqui em busca da informação da criança, uma hora vai querer saber do futuro, né? Ou agora, se for uma mãe mais ansiosa, né? Embora eu acho que não tem mãe não ansiosa em 2024, não, né? Eu acho que não está tendo nem gente não ansiosa, quanto mais mãe, né? Então, realmente já vai pensar como é que vai ser o desenvolvimento, o futuro. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho aí. Vamos lá. Pessoal, bem, então, assim, pensando um pouquinho sobre o que que seria o TDAH, né? Eu acredito que vocês já têm uma ideia, né? Já ouviram essa informação em algum momento. Então, a gente tem, assim, como pilares do TDAH, né? Características de impulsividade, de hiperatividade e desatenção. Elas podem ser características predominantemente de desatenção, predominantemente de hiperatividade e impulsividade, então, nesse caso, categorizada como um TDAH predominantemente desatento, TDAH predominantemente hiperativo ou impulsivo, e também pode ser combinada, né? Que tenha características suficientes para critérios que envolvam tanto hiperatividade, desatenção e impulsividade. Mas o critério de diagnóstico TDAH, ele não é tão raso e simples quanto as pessoas, de uma forma geral, podem pensar, né? Eu tenho desatenção, eu sou um pouco, agitado, eu esqueço as coisas, isso é suficiente para um critério diagnóstico. Na verdade, os critérios, eles são muito bem categorizados no intuito de não banalizar. Alguém até escreveu isso no chat, e é muito importante isso, porque senão a gente tira, quando a gente banaliza algo, a gente desvaloriza aquelas queixas, a gente acaba prejudicando muito o tratamento, porque as pessoas que realmente precisam, elas acabam não sendo assistidas e muitas vezes julgadas em relação às necessidades que elas têm. Então, hoje, as características que envolvem, assim, para essa categorização e esse cuidado, então, para ter o diagnóstico de TDAH, você precisa ter no mínimo 6 meses de sintomas persistentes, causando prejuízo significativo em vários domínios, né? Ocorrendo em mais de um ambiente, isso é importante porque muitas das vezes a queixa chega ou só da escola, ou só da casa, ou só em um determinado ambiente, então a gente cria mais cenários para que essas apresentações surjam, e aí é uma questão que ela não é localizada ao ambiente, o ambiente não determina o diagnóstico, e sim é uma questão neurobiológica, então existe uma origem genética, as características estão presentes e manifestadas de formas diferentes, porque as demandas também são diferentes nos locais distintos. Por exemplo, se a gente está na escola, uma criança mais hiperativa, que às vezes não consegue ficar tanto tempo no mesmo ambiente, sentada, né? As exigências de regra são maiores, talvez ali vai ficar mais perceptível.
No entanto, se ela é um menino que joga futebol, ou menino que anda de bicicleta, e que às vezes ele não tem um componente impulsivo tão significativo, mas é bastante agitadinho, às vezes naquele momento ali ele consegue mascarar, entre aspas, ou se adaptar ao contexto e não aparecer a demanda muito significativa. Mas para os critérios diagnósticos, são 6 critérios, né? Existe uma lista de critérios aqui, a gente não explicitou para não ficar muito poluído aqui o slide, mas para crianças são pelo menos 6 critérios de desatenção, 6 critérios, 6 ou mais critérios de desatenção, 6 ou mais critérios de hiperatividade e impulsividade. Quer completar, Alexandre, alguma coisa para... Eu ia comentar que muita gente às vezes responde, né? Igual eu fiz um vídeo lá respondendo esse questionário aqui que tem na internet, que os questionários de TDAH eles são livres, né? Abertos, online, né? Então a gente vê muito isso. Quando a gente digita no Google lá, né? TDAH aparece teste online. Tem vários questionários, né? Alguns não padronizados, né? Que alguém criou. E outros que são já padronizados no mundo, né? Só traduzidos para validados para o português no Brasil. Mas são testes simples, que vão fazer perguntas, né? Igual eu gosto muito de lembrar aqui, né? Esse aqui é o de adulto, né? Que fala assim: com que frequência você se pega falando demais em situações sociais? Né? Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? Com que frequência você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você? Ou com que frequência você se sente ativo demais, necessitando fazer coisas como se estivesse com o motor ligado? Então, assim, esses itens aqui, eu estou lendo 4 dos 9, né, da hiperatividade aqui e tudo mais. E o que a gente tem que pensar é que vários desses itens que eu li também são de ansiedade. Então, quem estava ouvindo aí que começou a se identificar, não necessariamente se identificou porque tem TDAH, pode até ter TDAH também. Mas é muito comum quando a gente é ansioso, a gente falar muito, a gente interromper os outros antes deles terminarem, a gente ficar inquieto, não conseguir se sossegar. Todo mundo conhece aquela tia, ou aquela mãe, né? A avó, que tá todo mundo relaxando ali na casa no final de semana e ela tá lá arrumando a mesa, aí nem acabou de pessoal de comer, já tá limpando os farelos e tal. Então tem esse motorzinho ligado que às vezes é um pouco da ansiedade. E para as pessoas parece hiperatividade, né? Esse é um caso, contar uma história minha até aqui interessante, que uma vez eu fui no endócrino, tive lá fiz um exame de rotina de TSH e tinha lá uma alteração lá no meu TSH, eu falei, vou lá no endócrino para ver, né? Às vezes é só o exame que está alterado. Mas aí fui lá ver, cheguei lá, eu sabia que era uma consulta mais rápida e tal, e aí eu queria já levar todas as informações prévias, era um médico novo, não me conhecia, então eu já fui, já fiz a listinha dos meus, né, do meu histórico de o que eu tinha de alergia, né, remédios que eu já tomava, já tomei e tudo mais, papá, cheguei lá, e aí cheguei, eu falo rápido, né, desse jeito meio ansioso e tal. E aí fui lá, na hora que eu comecei a falar, ele virou para mim, eu tava falando da minha tireoide, né? Daí a pouco, daí uns 15 minutos, ele falou: "Você tem TDAH?" Aí eu virei para ele e falei: "Não." Aí ele falou: "Ah, tem sim. Tem certeza que você tem TDAH, porque eu também tenho, eu tô me identificando aqui, ó." Eu falei: "Não, não é bem isso. Eu, inclusive, atendo muito TDAH, especializei muito nisso, né? Já fui em um monte de congresso mundial de TDAH, congresso só de 3 dias falando só de TDAH. Eu não tenho TDAH. Eu tenho alguns itens que são sobrepostos da ansiedade." Mas ele cismou que eu tinha. E aí, mesmo eu sendo psiquiatra e ele endócrino, ele quis me dar lá o teste, me deu o teste para fazer. Eu falei, pois é, vou mandar o teste para trazer o teste aqui. Eu trouxe o teste, deu outro dia lá para ir na próxima consulta, marquei lá. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa rápida, agitada, mas eu sou aquela pessoa que eu saio de casa, eu não esqueço o que eu ia fazer. Inclusive, voltando para casa, eu consigo, na hora que eu estou passando em frente à padaria, o meu cérebro, minha função executiva, lembra de que eu precisava de comprar o requeijão na padaria que acabou. Então, assim, eu tô indo estudar, na hora que eu estou estudando, eu consigo focar e depois, mesmo assim, responder o celular aqui a uma mensagem de algum paciente que chegou e focar novamente na aula. Então, assim, eu tenho uma função executiva muito boa. Só que eu sou acelerado. Então, o que eu tenho de hiperatividade é de um componente ansioso, de urgência, de querer fazer tudo, resolver tudo, né? Meus pacientes sabem, né? Manda mensagem, já quero responder logo para já, né, liberar lá o WhatsApp ficar vazio. Então, e isso ele era um médico, né? Um endócrino que estava ali fazendo o diagnóstico. Se eu não fosse psiquiatra, eu já tinha saído de lá com o Venvance já, né? No fundo, ia ser bom para emagrecer. Ele é endócrino, né? Ajuda um pouquinho ali no ganho de peso o remédio. Inclusive, foi aprovado até o Venvance para compulsão alimentar. Mas para a gente ver que o diagnóstico ele é clínico, né? Ou seja, embora a gente tenha essas ferramentas né, desses questionários e tal,
mas até um especialista, você vê ali, é um médico que estuda o assunto, que estava ali, ele me viu assim, meio printado, assim, né? Falou: ah, essa apresentação é de alguém que tem TDAH. E o que a gente vai ver, né, que a gente fala muito isso até lá no curso que a gente fez de TDAH, é que às vezes a apresentação mais complexa não são essas pessoas agitadas, que essas ou elas já foram diagnosticadas ou elas já estão dando bem na vida. São as pessoas que estão distraídas, né? As meninas, então, desatentas, que vão ter um prejuízo gigantesco aí né, na qualidade de vida, na autoestima, porque ninguém vai perceber muito que aquele jeitinho meigo, mais lento, né, que é muito educado, que aquilo seria talvez algo que pudesse melhorar, né? Então, as características do TDAH elas são muito variadas na população, igual o Felipe falou. Ela tem um diagnóstico completamente clínico, né? Não precisa de exame. Esses questionários eles são só para triagem, para ajudar a gente a perceber em qual item que a pessoa tem mais dificuldade, se tem um predomínio mais de desatenção, mais de agitação ou misto. Mas no fundo, isso não precisa de um teste. Eu vejo muitos neurocirurgiões até aqui em Minas, até em São Paulo também, que às vezes eles pedem os exames de PET scan, uns exames bonitos que mostram lá o cérebro todo colorido e tal, né? Mas não é nada que vai resolver o diagnóstico, porque o exame ele é feito às vezes para estudo, mas ele não mostra, quando você compara as populações, né, pessoas que têm TDAH com quem não tem, vai ter um cérebro diferente. Mas na hora que você coloca na máquina pessoas que têm TDAH e pessoas que não têm, ele não consegue discriminar ainda. No futuro, quem sabe, né? Os algoritmos estão ficando bons. Mas atualmente a máquina não é eficiente para isso. Tem pessoas que têm, eles põem lá hipoatividade no córtex pré-frontal, né? Então isso quer dizer que ela tem TDAH? Não, quer dizer que ela pode ter várias coisas ou nada. Então, são exames caros, às vezes só bonitos, mas completamente desnecessários. E em país nenhum no mundo lá, eu fui no congresso lá, no último que eu fui lá, mundial de TDAH, na Holanda, eles criticaram muito esses exames, porque eles geram um custo para o plano de saúde de forma muito alta, porque às vezes os planos pagam, ou para a família que paga em dinheiro mesmo, e eles não dizem nada. Então, assim, o que a gente vai pautar sempre é como que é o comportamento, como que é o prejuízo, igual o Felipe falou, e o tempo que socorre, né? Como é que é a curva? A gente vai desenhar essa curva de agitação, porque eu posso estar agitado porque é meu aniversário no final do mês, e uma menina, por exemplo, está fazendo, eu lembro das minhas colegas de 15 anos, quando faziam 15 anos, elas ficavam todas desatentas, né? Ele tem, assim como esses dias alguém falou também que tem a gravidez, né? Tem o TDAH da grávida, né? A mulher fica grávida, ela fica meio... O hiperfoco, ela só foca no bebê e na gestação. O resto ela é distraída, embora às vezes ela fosse uma pessoa boa, assim, né? De função executiva no geral. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Tem muita É, gente por aí vendendo o teste e não tem, né? e aproveitando ainda nessa parte do diagnóstico, o quanto que é importante assim ter critérios, até como o Alexandre citou, questões que envolvem comorbidades que às vezes se assemelham ao TDAH, e aí cai numa banalização, num diagnóstico Ah, errôneo sim. e, consequentemente, num tratamento errôneo também. Então, às vezes, quando, né, esses dias para trás, respondemos várias perguntas que as pessoas nos fizeram, então algumas foram bem interessantes, como, o tratamento não está funcionando, o que que você acha que pode ser? É bem provável que seja um diagnóstico errado, não foi um diagnóstico de TDAH. Outro também que eu achei muito interessante, e se repetiu várias e várias vezes a pergunta, até antecipando, se o uso do P300, que é um exame eletroencefalográfico, Exato. ele dá um diagnóstico de TDAH. Então, ele não dá um diagnóstico de TDAH, como o Alexandre já antecipou, o diagnóstico é clínico, né? Não existe nenhum exame de imagem, nenhum exame laboratorial, ainda que saibamos que existem vários genes reconhecidamente relacionados ao TDAH. Mas também, como o Alexandre comentou, são para propósitos de pesquisa. Não são propósitos que a gente vai fazer um genoma, identificar um gene para justificar um diagnóstico de TDAH. Hoje a gente sabe que é um transtorno bastante herdável, né? Mais de 80% de herdabilidade, por estudos populacionais. Então, né, a gente sabe que tem maior prevalência em gêmeos, maior prevalência em familiares. Então, isso leva a estudos populacionais grandes que nos sinalizam o quanto que existe uma caracterização genética. Mas então, pessoal, assim, é um diagnóstico que não é simples, né? Eu acho um dos diagnósticos bastante difíceis em relação à medicina, né? Até
tratando com frequência sobre TDAH gera sempre muita dúvida. E é importante gerar dúvida, porque se você tem a certeza, se você não tem dúvida, é tipo um medo. Se você não tem medo, você vai entrar em situações de risco. Se você não tem dúvida, se você não tem um amplo conhecimento para poder cuidar daquela dúvida e tentar dirimir ao máximo, você também leva ao risco dando um diagnóstico que talvez não seja a clareza daquele diagnóstico para aquele propósito, no caso do tratamento TDAH. Então, as ferramentas são adicionais, elas são complementares, nos ajudam em rastreios, e, e é importante também, do ponto de vista, aí falando da minha parte do Alexandre, né, que a gente tem uma boa relação, uma proximidade com escolas, com profissionais, o quanto Ah, que sem também a dúvida. gente consegue construir um diagnóstico não apenas de consultório, um diagnóstico que é informado pela família, pela história da criança, pela aquela nossa observação, história da criança, adulto, adolescente, informação que nós temos em atendimento, e frequentemente, muito frequentemente, a discussão se aquela pessoa já está em tratamento com outros profissionais, como é a funcionalidade dela, quais são as percepções do profissional também, para nos auxiliar nessa nossa conclusão. Então, é um diagnóstico que não é simples, então eu acho que é um diagnóstico difícil de ser feito, mas muito importante, até porque a gente vai entrar sobre os tratamentos e o quanto que E o uma tratamento coisa, assertivo faz uma diferença significativa. só para complementar aí, Felipe, na parte final aqui do diagnóstico, porque a Isabela até perguntou aqui no chat sobre avaliação neuropsicológica. Essa é uma pergunta muito interessante que é frequentemente, né, trazida para a gente, os dois pontos, né? Tanto a ideia de que eu fiz uma avaliação neuropsicológica e lá já deu o diagnóstico de TDAH, então muitas famílias chegam para a gente já antes de passar, até porque eu brinco que psiquiatra é o fim da linha, né? Médico, se você gosta de glamour, vai para outra área, que psiquiatria não tem glamour nenhuma. A gente vê psiquiatra, quem vai, a gente, né, agora nessa década a gente está mais famoso, depois da pandemia aí, todo mundo ficou um pouquinho mais, né, sofrimento, assim, de ficar isolado, né, e questões econômicas e tal. Então a gente está valorizando mais infectologia e psiquiatra, que eram duas áreas que a gente corria. Mas a gente ainda continua sendo fidalinho. O pessoal prefere ir no neuropediatra, no psicólogo e tal. Então muita gente já chega, às vezes, assim, eu tenho TDAH porque eu fiz um teste neuropsicológico, uma avaliação e deu TDAH. Não que a avaliação não possa detectar TDAH, mas o que a gente tem que considerar é que não precisa de uma avaliação neuropsicológica para dizer que tem TDAH, até porque na avaliação neuropsicológica a gente avalia vários construtos, né, diferentes. A gente, no caso, o psicólogo, né, porque não é o médico que faz, é um psicólogo com especialização em neuropsicologia. E ele vai avaliar atenção, memória, função executiva, inteligência e outras tantas características do comportamento e da cognição humana. Só que não quer dizer que para ter TDAH, se eu tenho TDAH, eu tenho prejuízo nos testes pareados, validados de atenção. Então, muita gente que tem TDAH tem os testes médios lá, normais, e de função executiva também. E às vezes a pessoa também pode ter prejuízo no teste de atenção e de função executiva por um outro diagnóstico. Então, assim, eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, que a gente dá bom dia para quem a gente conhece. E na medicina também é isso, né? A gente dá bom dia para o diagnóstico que a gente conhece. Então, eu e Felipe, a gente sabe que em Belo Horizonte, ou quando em outros estados aqui que a gente, né, tem mais paciente, em outras cidades e tal, se a gente vai pedir uma avaliação neuropsicológica, tem neuropsicólogo que só vê TDAH. Tem neuropsicólogo, por exemplo, que já trabalha mais com autismo, então já vê um pouquinho mais. Tem neuropsicólogo que trabalha com transtorno de aprendizado, dislexia, descalculia, então consegue ver um pouco mais nisso. Então vai depender muito de quem está fazendo a avaliação, né? Qual o foco e o que que aplicou de questionário, quais os testes foram feitos. É claro que não estou desvalorizando o teste, ele é muito útil. Em vários casos a gente pede, inclusive, para entender a dificuldade daquela criança é uma dificuldade de foco ou de inteligência. Então, por exemplo, se uma criança, eu já tive paciente que achava que se chamava de burro, achava que ele era muito ruim, foi fazer o teste, ele tinha altas habilidades, né? Superdotação. Só que ele tinha um déficit de atenção tão importante e ainda uma dislexia, né, uma dificuldade na leitura também muito proeminente, que fazia com que ela tivesse um prejuízo acadêmico muito grande, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente. Então a gente vai entender que os testes eles colaboram, assim como um neurologista ou um endócrino vai pedir exames adicionais quando ele achar que é necessário. Não quer dizer que você precisa de fazer esse modelo de preciso de tudo para fechar o diagnóstico. Até porque algumas crianças, né, a gente que anda, assim, quem é mais da área,
Às vezes você anda na festa infantil, assim, ou no avião, a gente, né? Uma vez eu estava numa viagem, sentou do meu lado uma família de portugueses, né? Eu estava lá no congresso na França, e aí a família do meu lado tinha 3 filhos. E eu tinha um dos meninos que ele dava cambalhotas, ele entrou debaixo da mesa e saiu e ficava rodando e tal. E aí eu puxei assunto com eles, falando se ele era muito agitado, assim. Eles ficaram meio com vergonha, achando que eu estava criticando, que ele estava fazendo bagunça. Aí eu falei que eu era psiquiatra, que eu atendia criança e tal. Aí ela falou: Olha, que legal. A escola já até sugeriu para ele ir no psiquiatra para avaliar, porque ele é muito agitado. Eu falei: Olha, eu olhando aqui nesses 15 minutos que a gente está lanchando, eu concordo que a escola tem toda a razão. Se vocês não levaram ainda, vale a pena. Porque ele realmente era um menino inquieto. Eles davam tudo para ele, eles davam celular, eles davam jogo, eles davam. E os irmãos sentadinhos lá, e ele lá, né, realmente. E diante de uma situação que era interessante, tinha muita coisa para ele fazer, a comida chegou, com comida ele brincava com a comida. Então, tem hora que o diagnóstico não precisa nem de teste nenhum, né? O diagnóstico é observacional, né? A gente vê na nossa realidade ali. Então, pensar isso, que as comorbidades também são muito interessantes na psiquiatria, né? Essas comorbidades, né? Não sendo o TDAH, pode ser TDAH, igual meu caso lá do médico, né? Não era TDAH, era ansiedade, mas em outras pessoas pode ser TDAH e ansiedade, TDAH, ansiedade, dislexia em criança, né? TDAH, ansiedade e autismo. E tem muito TOD, né? Depois eu vou deixar para falar um pouquinho na polêmica do TOD aí no final, transtorno opositor, que é um código que eu detesto. Mas deixar polêmica É, para o final, para o pessoal ficar aí, né? você já antecipou sua Segurar. polêmica, né? Já, Mas, vamos ver. pessoal, e aí, assim, né? Então a gente conversou um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Eu sei que ainda teremos dúvidas para frente para poder sinalizar como que a gente constrói esse diagnóstico, mas eu acho importante também a gente pensar um pouquinho sobre o tratamento, né? E a medicação para o TDAH. Toda pessoa vai precisar, existem outras formas de tratamento. Quando existe o diagnóstico, né, as medicações, né, utilizadas hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre elas também, elas têm como recomendação de bula, por exemplo, né, o que é autorizado a partir de 6 anos de idade, os psicoestimulantes, a tomoxetina. Então, primariamente, antes dessa idade, não há uma recomendação formal de uso farmacológico para o tratamento. No entanto, em alguns guidelines, né, o guideline europeu, o guideline americano, o tratamento TDAH, o canadense também, que é bastante importante, recomendam a partir dos 5 anos de idade, se houver sintomatologia muito significativa e prejuízo substancial para a criança, iniciar um tratamento farmacológico como alternativa às medidas que não tiveram sucesso. Antes, então, nessa idade, uma recomendação de tratamento que é unânime na literatura e muito sólida na literatura é o tratamento voltado para a psicologia comportamental, especialmente para orientação parental. E é curioso, né? Porque às vezes vem a consulta, uma criança pequena, e os pais perguntam assim, ué, mas ela que tá lá agitada, ela que tá lá correndo lá na escola, ela que não respeita os colegas, ela que tromba em todo mundo, ela que me enfrenta, que briga, que discute, e por que a orientação parental, né? Então, Eu assim, é que vou vir muito para claro. terapia, né? Eu que vou vir para terapia, sendo que ela que está com problema, né? Como assim, né? Pois é, mas assim, eu brinco muito com os pais, assim, que para a gente chegar, né, nós chegarmos ao nosso objetivo lá na frente, é importante que a criança sozinha, a pessoa sozinha, ela não vai desbravar, às vezes, uma floresta fechada, uma mata fechada, para chegar lá na praia, bacana, bonita. Os pais vindo à frente, cavando um pouquinho, abrindo um pouquinho aquela mata, ainda que seja uma trilhazinha discreta, né? Quando a pessoa começar esse caminho, ela já vai ter um norte a seguir. Então, quando ela tem um modelo em casa, quando já existem estratégias comportamentais para serem utilizadas, tem um resultado sensacional. E aí é bastante importante a intervenção parental, especialmente em crianças mais novinhas, porque o entendimento, a percepção, especialmente pelo comportamento, os resultados são mais aquém nessa população. Não que não seja recomendado tratamento, mas especialmente treinamento de pais é bastante importante. E quando avaliamos também outra faixa etária, o tratamento também multiprofissional pode se tornar recomendado, né? Dependendo das queixas da criança, porque o tratamento multiprofissional ele depende de forma mais individualizada. Se há demandas comportamentais, pode ser o psicólogo que vai atuar, algumas questões que o terapeuta ocupacional possa auxiliar, a fonoaudiologia nos processos de aprendizado, especialmente, o fonoaudiólogo trabalha com a parte acadêmica, e aí pode surgir uma comorbidade, mas é importante salientar o tratamento farmacológico em relação ao TDAH. Dentro da medicina,
É uma das condições de tratamento que tem maior eficiência o tratamento farmacológico em comparação a qualquer outra modalidade de tratamento. Então, não que os outros tratamentos não, a gente não faça, mudar hábitos de vida, esporte, organização da família, tudo isso vai contribuir. Mas o tamanho de efeito, né, quando a gente fala tamanho de efeito, é um tratamento sem medicação, um tratamento com medicação, na literatura é muito sólido a resposta farmacológica dentro do TDAH. E aí, quando a gente escolhe ou indica a necessidade da medicação, e aí essa pergunta, quando devo usar a medicação, né? Então, a partir de um diagnóstico muito claro, dos quais as demandas são significativas e impactam de forma significativa a família, a criança, o jovem, o adulto, é necessário, é recomendado, né, o uso como uma linha importante de tratamento. E hoje, em qualquer local do mundo, né, em qualquer local de tratamento, a primeira linha de tratamento são os psicoestimulantes. Né? Os psicoestimulantes são uma classe de medicamentos. Vocês talvez conheçam os nomes mais populares, né? Existem no Brasil dois princípios ativos, dois sais de tratamento, né, que é metilfenidato e a lisdexanfetamina, sendo que o metilfenidato é a Ritalina LA, o Concerta. Hoje tem outros fármacos, né? O Concive, Ragione, tem outras marcas. E a lisdexanfetamina, que o mais comum, o mais conhecido é o Venvance, mas também tem outras marcas. Tem o Liberdia, que chegou recentemente. E aí a gente tem essas alternativas dos psicoestimulantes. Eles variam também com uma forma de ação. Então, existe de liberação imediata, de liberação prolongada, de liberação mais estendida. E essa escolha vai depender do perfil clínico também do paciente. Existe um artigo muito interessante, que foi uma meta-análise comparativa em relação aos de curta ação e de longa ação, para entendermos se existe um melhor fármaco para esse tratamento, né? E aí, essa comparação que essa meta-análise de 2018, 2019, se não me engano, que foi publicada e foi muito interessante, porque ela sinaliza que as respostas são muito semelhantes entre os de curta ação e de longa ação. Não significa que existe um melhor que o outro. A resposta é bastante parecida. Mas conforme a faixa etária, ela pode ter uma resposta um pouco melhor, de uma forma que não se justifica assim, consideravelmente uma escolha pela outra, como ação muito significativa, mas os efeitos colaterais são bastante assim, mais proeminentes em um ou outro, até pela questão de um efeito ser mais curto e mais agudo, e um efeito ser mais prolongado e mais duradouro. Então, por exemplo, em crianças, a sugestão do guideline, a sugestão desses estudos comparativos, é que a recomendação inicial pode ser o uso da de liberação imediata, por exemplo, da Ritalina de curtação, porque você consegue gerenciar as demandas, você consegue utilizar, é um tempo de meia-vida mais curto, então ela dura mais ou menos 4 horas, 6 horas, você foge, às vezes, se há algum efeito colateral com uma alimentação, e essa é uma das queixas mais frequentes quando surge, lembrando que efeito colateral não é regra, é exceção, do tratamento, mas dentre as exceções é a mais frequente que surge, então é importante conhecermos os fármacos para a gente conhecer os benefícios e os efeitos colaterais também. A vantagem de drogas antigas também, medicamentos antigos, a Ritalina da década de 40, por exemplo, nós sabemos tanto em estudos com curto tempo ação, curto tempo de uso, por muitos anos de uso, de todas as formas possíveis, com condições clínicas, problemas cardíacos, renais, hepáticos, assim, comorbidades clínicas, comorbidades psiquiátricas. Quanto mais antigo o fármaco, mais estudos a gente consegue ter. E a partir dali também definir melhor a população em uso. Então, a liberação imediata, ela tem mais ou menos 4 a 6 horas de ação. A de liberação prolongada, né, como o Concerta, por exemplo, né, que é o metilfenidato OROS, que é uma forma de distribuição que vem de fora para dentro da molécula, né, do produto, né, da cápsula que é ingerida, ela dura de 8, 10, 12 horas, dependendo do metabolismo, e a lisdexanfetamina, que dura até 12 horas. O que que é importante da gente entender nesse aspecto? Assim, quando a gente fala sobre o efeito colateral, e esse é um dos impeditivos quando a gente escolhe, né, ou frustra o tratamento, porque às vezes uma medicação de maior tempo de efeito ela pode ter um efeito mais duradouro em relação a esses efeitos colaterais. Mas como por outro lado também, a medicação que tem um pico de ação, às vezes os pacientes também queixam desse desconforto
enquanto a ação é muito curta, especialmente adolescentes, crianças um pouco maiores podem ficar mais irritadas, adultos também, porque se a ideia do tratamento, especialmente quando temos demandas maiores, né? Um adulto que trabalha, tem uma vida funcional, uma vida profissional bastante ativa, tem demanda de manhã, de tarde, de noite. Imagina usar a liberação imediata, né, a Ritalina, e especialmente porque muitas das vezes precisa ser proporcional ao peso, então são, né, um número maior de comprimidos para chegar na dose ideal de tratamento, 3, 4 vezes ao dia. Então, se é TDAH, imagina, a pessoa já tem desatenção. Tomar 4 vezes o comprimido ao dia, vai esquecer uma dessas no meio do caminho e vai lembrar assim, uai, não tá legal aqui. Por que que não tá legal? Ah, eu acho que, assim como você Co- colocou do pano de prata, Alexandre, é tipo aquilo, É, esqueci, né? Lembrei, esqueci. exatamente, como diz meu paciente, eu esqueci de tomar o remédio que era para eu lembrar. Então, não funcionou bem. E isso é ótimo você estar explicando, Felipe, porque é uma das queixas mais comuns, né, das pessoas que tomam curta ação, né? Crianças têm essa dificuldade de alimentação, né? Muitos pais, se bem que hoje em dia nem tem tanta criança, a criança tão magrinha mais não, né? Antigamente a gente via isso muito frequência, né? Criança magrela. Hoje em dia, com tanto alimento, né, tão açucarado e muito fácil ter nutriente aí e tal, é mais difícil até você ver, né, os meninos magrelos. Mas no início do metabolismo ali, os meninos até são magrinhos mesmo e muita gente fica ansiosa, né, com isso. Que foi até uma coisa que, aproveitando aqui já a interação, ó, o pessoal colocou uma dúvida aqui em relação ao crescimento, né? Que se tem algum problema, né, de tomar os estimulantes e atrapalhar o crescimento, que a Karine perguntou que tomava, né, o jovem tomava Concerta e depois trocaram para Atenta. Essa é uma queixa super comum que a gente vê, né, que os pais se preocuparem com altura, crescimento. Aí, o que eu acho interessante é que tem famílias que todo mundo é gigante. Chega lá, o pai é alto, a mãe é alta, o menino vai ficar lá com 1,80 m. E eles estão preocupados com crescimento. Eu me pergunto assim, eu falo assim, vai fazer o que com tanta altura, né? Assim, ou seja, se você ficou com 1,78 ou com 1,82, que diferença fez na sua vida? Agora, eu entendo famílias que são pais e mães baixinhos e que o menino já é baixinho e ele está preocupado, ou seja, uma criança que pode chegar um menino a 1,60, para ele ter 1,60 ou 1,59 pode ser uma diferença importante. Ele pode ficar preocupado com essa informação ali, né? Talvez isso na autoestima dele depois pode influenciar. Então, algumas famílias até que pensaram em fazer tratamento com hormônio de crescimento e tal, realmente as medicações podem ter alguma influência. Mas os estudos grandes que o Felipe comentou, né? Eles têm lá ao longo. A vantagem do remédio ser antigo é essa, né? Que tem criança que já cresceu, já está idosa, né? Quase, que começou a tomar lá na década de 50, 60. E aí, em geral, afeta, assim, o mais comum é os estudos verem de 1 a 2 cm no máximo. Tem, claro, tem estudo que viu lá 5 centímetros em alguém, mas é uma exceção à regra. A média sempre é 1 cm. E a dúvida, uma vez até num congresso desses mundiais lá que eu fui, eu até perguntei para um palestrante que estudava exatamente isso, que é se os estudos conseguiam separar as crianças que comiam menos, ou seja, se eu tomo um remédio que diminui meu apetite, isso pode atrapalhar também meu crescimento. Então, minha dúvida é: quem cresceu menos era o grupo que também comeu menos? Que às vezes era uma criança mais restritiva, e às vezes ela tinha até um outro diagnóstico, né, igual muito comum no espectro autista, de ser seletiva para comer. E aí a família ficava muito preocupada com, né, com a quantidade de comida e não com o suporte. Nessas horas, as equipes são super legais, né, igual o nutricionista, equipe comportamental da psicologia, para ajudar, inclusive, a fazer um mapeamento, né, de quais são os alimentos que a criança está comendo. A gente, às vezes, não come um pote de salada de fruta, mas toma né, um shake lá de salada de fruta, de vitamina. Isso resolve bem. Então, hoje em dia, o que não falta é né, líquido de altíssima caloria. Então, se o problema fosse esse, né, dava para tentar repor até com coisas de saudáveis, né, com qualidade. Um suco natural tem muita caloria. Hoje em dia tá até o pessoal até tentando tirar o suco natural, assim, porque tem muito, né, índice glicêmico alto. Então, pensar isso, que os efeitos, o Felipe trouxe bem aí as diferenças entre os fármacos, mas a escolha vai depender, primeiro, da idade, né, do diagnóstico, segundo desse padrão de alimentação, que é o que né, a queixa mais importante que as pessoas têm, porque o remédio tira a fome e o sono. Então não pode tomar de noite, mas, por exemplo, se a pessoa for um adolescente, for um jovem, um adulto, né, início de faculdade, estuda à noite,
talvez ele vai ter que até usar um de curta duração perto da aula, porque se usar o Venvance, o Concerta lá de manhã, na hora que chegar de noite na faculdade já não tem mais remédio nenhum. Então a gente vai pensar nisso. E o Atenta, né? Algumas pessoas citaram ele aqui. O Atenta é um remédio novo, a tomoxetina, novo no Brasil, né? E que tem um efeito diferente dos estimulantes, nem é tarja preta, nem é receita controlada amarela, mas ele tem um efeito menor, né? Ele tem uma ação contínua, ele não faz aquele pico. Então não tem que tomar e ir para aula. Eu posso tomar até, tem gente que até toma de noite. E aí o efeito dele é duradouro, mas também a magnitude do efeito, né, o tamanho de resposta que o Felipe falou, o tamanho de efeito, dele também costuma ser um pouco menor. Então muita gente que estava tomando metilfenidato ou Venvance troca para ele, queixa que alguém comentou sobre isso aqui, né, que trocou e já não estava resolvendo muito. Mas aí tem que ver a dose também, porque é muito comum, neuropediatra principalmente, né, o pessoal é mais, eles são mais assim, mão fechada ali, eles ficam meio controlando assim as doses muito devagarzinho. A gente que é psiquiatra, a gente está mais acostumado a medicar conforme precisa. A gente aprende isso, né? Depressão tratada é depressão que melhorou. Não importa a dose. Qual a dose eficiente para toque? A dose que vai melhorar, né? Não tem, mesmo que às vezes você tenha que usar uma dose até acima da bula. E então tem muita gente que a gente vê que é subtratado, né? Tá tomando um remédio numa dose. Alguém perguntou aqui até, a Tatiana, né? Tô tomando Concerta de 18, foi muito bom, mas depois minha concentração piorou. Porque é comum isso. No início, quem nunca bebeu álcool e bebe uma dose fica tontinho. Se você beber todo dia, aí faz um efeito que a gente chama de tolerância, né? Seu receptor vai adaptar. Então, isso é bem legal. E daí pensar nas comorbidades também, né? Muita gente trouxe nomes aqui de comorbidades legais para a gente falar aí e tal. Nós não vamos comentar tudo agora. Mas lembrar sempre disso, o tratamento vai depender também das outras características. Se tem ansiedade, se tem que tratar a comorbidade antes. Alguém falou em bipolar, né? Então, bipolar pode Uhum. tomar, mas tem que tratar primeiro e estabilizar o humor para depois tratar o TDAH, né? Então é E isso. assim, só reforçando a questão das comorbidades clínicas, né, no caso, então, Também, né? um ponto que é legal para a gente discutir, que vocês comentam, né, as pessoas questionam muito no consultório sobre o apetite, sobre o crescimento, né, que envolve endocrinologia, muitas vezes, a nutrição, a cardiologia, né, porque às vezes tem uma sensação do coração acelerado, se tem alteração de pressão. E uma experiência legal que eu tive nessas oportunidades, tanto no Hospital das Clínicas quanto no João Paulo II, que eu tinha um contato, então, muito próximo com as outras especialidades pediátricas, sabe? Então, a cardiopediatria, a endocrinopediatria, a hepatologia pediátrica, a nefropediatria e a neuropediatria. E aí tínhamos discussões clínicas sobre essas considerações, né? Olhando artigos que a endocrinologia lia mais, que a cardiologia se envolvia mais, para entendermos melhor, especialmente crianças que tinham, às vezes, complexidades maiores. Então, o que eu quero transmitir com isso, assim, é que existe uma segurança muito grande, quando bem indicado. Para qualquer questão de tratamento, né, o fármaco ele é bem-vindo, independente do diagnóstico que a pessoa tenha, mas ele precisa ser bem indicado. E um ponto que o Alexandre falou que é muito interessante, que é sobre o Atenta, né, que é um novo perfil de tratamento, mas lembrando também que às vezes as pessoas perguntam, é melhor do que o psicoestimulante? Em estudos comparativos, ele não tem um efeito melhor, mas ele é muito mais tolerante em relação aos efeitos colaterais que os psicoestimulantes têm. E aí ele acaba sendo um fármaco com uma boa alternativa, especialmente quando não tem uma boa resposta. Mas, assim, farmacologia é um tratamento individual. A gente tem que pensar nas comorbidades clínicas, nas comorbidades psiquiátricas, nas características clínicas individuais, na idade, nas demandas do dia. Então, não é uma decisão padrão, não é um pacotinho fechado, não é uma receita de bolo pronta. Então, existe hoje um leque um pouco maior de condições de prescrição. E vocês estão vendo que a gente está falando só dessas duas classes, psicoestimulante e a tomoxetina, que é o Atenta, né? A gente nem comentou de outros, porque eu vi até algumas É, pessoas perguntando, porque assim, o tamanho de efeito de outros fármacos em relação ao tratamento TDAH, em relação a essas duas condições, é muito abaixo mesmo. Pode ser uma forma de tratamento também, quando esses fármacos não são suficientes ou precisa de algum adjuvante, ou quando, às vezes, existe uma comorbidade que pode ser interessante o tratamento com outro fármaco em associação. Mas, assim, nem citamos outros porque vocês vão sempre ouvir falar ouviu. dessas duas classes de tratamento e que hoje é o leque principal que nós temos em tratamento e em qualquer lugar do mundo, na verdade, né, com pouca variação.
Mas como diria o professor lá meu da psiquiatria, ser psiquiatra é igual ser piloto de avião. Você tem que ficar pilotando o fármaco. Então, assim, se vem uma nuvem, você tem que ver, a nuvem é carregada, vai dar turbulência, aí você vai, às vezes vai desviar. Se for uma nuvem leve, aí você só avisa o pessoal, ó, vai ter um efeito colateral, vai dar uma turbulênciazinha, dá uma balançada, mas já já melhora, entendeu? Então, assim, é um pouco isso. Por isso que psiquiatria tem que ter muito diálogo, né, entre a família, uma consulta cuidadosa, porque às vezes a gente vê muita gente aí que em 10 minutos já, é TDAH, pronto, toma isso. E aí não é, embora o remédio tenha muita eficiência, ele não é um remédio que é fácil de ser tolerado, tem efeitos colaterais, né? Então, E aí, quando a gente inicia o tratamento, faz o tratamento, então a gente conhece um pouco sobre o diagnóstico, conhecemos um pouco sobre o tratamento, e aí a outra pergunta desse compilado que nós construímos, né? O tratamento começou, o tratamento está sendo realizado, que seja um tratamento farmacológico, que seja um tratamento multiprofissional, que seja a associação do tratamento farmacológico mais multiprofissional, e aí multiprofissional eu incluo, né? Assim, escola, esportes, atividades de mudança do ambiente mesmo para enriquecimento ambiental, mas ainda assim, né, como serão essas crianças ao longo da vida, né? Como que é o TDAH ao longo da vida? E essa é uma consideração importante para a gente pensar, né? Ou um diagnóstico que surge na adolescência, ou um diagnóstico que surge na vida adulta, ou aquela criança que vai se tornar um adulto, né? Então, será que o TDAH continua durante a vida inteira? Será que o tratamento precoce faz um resultado melhor? Essa é uma das coisas que nós vamos discutir, então, um pouquinho e continue mandando as dúvidas que nós estamos acompanhando aqui. Aqui, pessoal, nessa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, a gente estava falando sobre tratamento farmacológico. A gente tem um curso, né, que fizemos já no início do ano, fizemos, né, um curso sobre TDAH, e essa parte aqui, por exemplo, dá para a gente transitar e ver que dentro do curso a gente tem várias formas de falar sobre o TDAH em tratamento farmacológico também. E aqui tem várias condições de tratamento. Vocês conseguem visualizar aqui essa descrição, né? Então, assim, sobre o tratamento TDAH farmacológico na infância, na adolescência, as repercussões que podem ter o tratamento ou não tratamento. Então, são várias aulas voltadas exclusivamente ao tratamento farmacológico. é porque o objetivo aí do curso, né, volta até ali para a gente mostrar que às vezes as pessoas, né, a gente faz uma live ou faz um encontro, as pessoas querem, né, ficar expert num assunto e é impossível, assim, né? E mesmo a gente, quando estuda lá, a gente sempre está aprendendo. Eu vou ao congresso, lá tem um amigo meu que pergunta, né, fala, nossa, você é meio viciado em congresso, né? Você vai em congresso 4, 5 vezes por ano. Eu falo, viciado deve ser mesmo, né? É um vício bom, pelo menos. Mas ele fala, tem nada pra ver nesses trem, não, você deve ficar passeando na praia. Eu falei, pois é, eu já fui em cidade que eu nem a praia eu entrei, eu já fui lá para Barcelona, São Francisco, que tem a praia famosa, eu nem entrei na praia, porque fiquei o dia inteiro no congresso, porque quando eu vou, sempre tem um detalhe para aprender de novo. Então, aqui no curso a gente vê isso, né? Não é tão simples. Então, os medicamentos podem causar dependência? É uma pergunta muito importante, né? Quais são os potenciais efeitos colaterais, que a gente comentou alguns, mas não todos? Quais são os tratamentos farmacológicos para TDAH? O pessoal perguntou aqui de risperidona, algumas pessoas comentaram de canabidiol, né? E questão de sertralina, outras coisas. Então, as comorbidades mais comuns, né? Que tem TDAH e outras comorbidades psiquiátricas, principalmente. A gente dividiu, né? Lá nas aulas, tanto em comorbidades clínicas quanto comorbidades psiquiátricas. E a questão do que é atenção, separar o construto, muita gente perguntou aqui da função executiva, né? Entender o que é essa função executiva, o que é o déficit atencional, será que eu sou problema de memória? Quantas pessoas adultas, inclusive, né, vão no médico falando que eu tenho problema de memória, e na verdade você tem problema de foco e atenção, né? Então, o que pensar sobre o tratamento? Comecei a usar, preciso tomar todos os dias, tem várias dúvidas, né? Então, a ideia do curso é fazer. A gente tentou montar assim um curso para pessoas com TDAH ou parentes de TDAH. Então, como é que é um curso para quem tem TDAH? É um curso para quem não tem muita paciência para coisas longas, né? A pessoa que distrai fácil. Então, a gente quis sair desse clichê. Eu até tem. Depois, quem assiste lá, quem compra, tem lá no final uma aula que eu dei para a sociedade, né, para o Congresso de Pediatria aqui, né, Mineiro de Pediatria, que aí tem uma aula para pediatra, com slide, tabelas, do jeito que médico gosta. Mas para quem está no espectro do TDAH, assim, né? Quem tem algum diagnóstico de TDAH,
a pessoa não tem muita paciência para essas coisas muito longas, não. Então a gente fez aulas bem curtinhas. Dá para ouvir até no carro, assim, quem estiver dirigindo, bota como podcast. Porque o objetivo é que vocês vão aos pouquinhos ali ouvindo. Então, cada um dos tópicos, você pode pausar, depois se você não prestou atenção, depois ouve de novo, mas cada aula tem no máximo 5 minutos. Algumas têm até 3. Então, cada um desses tópicos são falados de forma bem rápida, bem objetiva, com pouca informação de gráfico, tabela, essas coisas que às vezes, né, tira a nossa mais atenção do que põe, né? Então o objetivo diferencial, talvez, da gente quis montar é para fazer uma coisa palatável, mas ao mesmo tempo científica, porque a gente vê muita coisa na internet que a gente ficava chateado de gente que às vezes se diagnosticava TDAH e aí montava um curso sobre o que é ser TDAH na visão dele, e aí inventava aquele monte de coisa, né? TDAH tem hiperfoco, né? Esses dias eu gravei um vídeo lá, né, pro Instagram lá, TDAH tem hiperfoco. Não, gente, o transtorno chama transtorno do déficit do foco, né? Transtorno do déficit de atenção. Como é que a pessoa tem hiperfoco, né? O que ela quis dizer, talvez com isso, é que a pessoa, mesmo tendo TDAH, ela pode focar muito em alguma coisa. Então, não quer dizer que quem é TDAH, isso a gente escuta muito do pai, na verdade. Os pais, quando vão na consulta, falam: Ah, doutor, esse menino não tem nada, não, isso aí é vagabundagem. Porque ele fica lá, ele fica super focado no videogame. Então, no cérebro, aqui nesse slide dá até para ver, ó, aqui na parte de cima, né, a gente está vendo o cérebro virado para a direita. E embaixo, então a gente está vendo como se fosse. Deixa eu mostrar o meu aqui, ó. A gente está vendo. Ah, mas está pequenininha minha fotinha aí, né? Mas vou mostrar aqui, ó. Aqui é como se o cérebro tivesse aqui, então aqui atrás da testa. Essa parte vermelhinha é a frontal. Quem não está me vendo aí, preocupa não. Ali vai dar para ver, ó. Mas aí, nos de baixo, a gente está olhando como se fosse a careca da pessoa assim em cima, né? A cabeça aqui em cima, a coroinha assim. E aí, o que a gente vê dos 5 anos até os 20 anos é exatamente uma progressão, um amadurecimento. Quanto mais roxinho fica, mais amadurecido. Quanto mais vermelhinho ali, amarelo, mais está ainda inicialmente, né, começando a amadurecer. E o que a gente observa é que o cérebro amadurece muito ainda até os 20 anos. Então, não sei se, como diz, eu brinco com os pais, né? É uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que tem muito a melhorar. Se seu filho, né, ou sua filha, ou se você é jovem e tal, né, tá ali no meio do desenvolvimento, nós temos muito a ganhar. A notícia ruim é que demora, às vezes. Então, às vezes, o pai tá lá, a mãe tá com um jovem de 7 anos pulando, tem dificuldade na escola, de ficar quieto, tomando ocorrência, e ela queria que isso fosse logo, né? Não dá para acelerar o processo. E uma dúvida interessante que a gente tem que pensar é o seguinte: por isso, lembrando do detalhe, por isso que a gente fala que toda criança é hiperativa. É como se você nascesse uma criança muito agitada e ao longo do tempo você vai desenvolvendo o seu freio. Então, a parte mais frontal ali do cérebro, ela é a última a amadurecer. Se vocês observarem assim, né, no dorso lateral, que é nessa parte da testa aqui mais lateralizada, né, que ela é a última a fechar, e é essa parte que dá para gente esse planejamento do futuro, essa constatação de a minha resposta para o mundo, como que eu estou presente no mundo, como ser mais filosófico, então eu entender que eu estou fazendo isso em prol de algo maior e não só no meu imediatismo, né, que é algo muito próprio. Alguém até perguntou isso aqui, né? Será que o mundo não ficou muito imediatista, né? Gostei até, a Isabela falou, né? Esse imediatismo atual não colabora para o TDAH? Sim, é até uma discussão interessante saber, né? O mundo ficou mais TDAH ou o mundo ficou mais multitarefa, né? Que a gente fala multitasking, e exigiu mais da nossa função executiva. E aí, pessoas que antigamente conseguiam fazer uma tarefa depois a outra, agora elas têm que fazer 3, 4 de uma vez. E isso acaba, né, exigindo mais. Isso é igual saber se a gente é sedentário ou não. Tem gente que se acha super bem, igual minha mãe. Minha mãe faz hidroginástica, faz pilates, estava se achando ótima. O cardiologista foi pedir um teste ergométrico, ela passou vergonha. Aí o cardiologista falou com ela que ela tem que melhorar essa hidroginástica e que ela está faltando muito. Então, na verdade, a gente também vai pensar na nossa função executiva. A gente, às vezes, quem não tem filho, por exemplo, né? Às vezes uma mulher que não tinha filho, depois que ela tem filho, ela tem que pensar para ela, às vezes para o marido também, que às vezes pode ter TDAH, né? E para a criança. Então, assim, acaba fazendo uma complexidade de uma função executiva para o outro também, e não só para a sua. Então, você tem que lembrar da hora do outro, o que que o outro esquece, né? Eu tenho um paciente adulto que a esposa brinca, que ela fala que ele quer coordenar os documentos para viajar, as coisas da viagem, mas ela tem que ficar fazendo um checklist lá, assim, porque se deixar, ele chega no avião, lá no aeroporto, para embarcar sem o passaporte. Então, assim, uma coisa que às vezes é o fundamental, né?
Mas lembrar que então todo mundo nasce menos controlado. Toda criança é mais impulsiva, toda criança é mais desatenta. Só que ao longo do tempo, né, que a gente vai ver nesse gráfico aqui, ó, pensando de 5 a 30 anos aqui embaixo, né, no gráfico aqui, no eixo aqui das abscissas, né? Não sei, depois esse é bom, quem é bom nisso é o Vinícius. Mas aí aqui embaixo a gente vê a idade média e em cima a prevalência, a persistência dos sintomas no gráfico aqui, né? Então, a gente percebe que no azul, que são sintomas prejudiciais, eles começam a aparecer por volta dos 5 anos, que é o período escolar. Então, né, o tracinho azul ali, ele começa bem alto e depois ele vai dando uma caída. O que acontece é que isso mostra que até os 20 anos, aqui ó, 71%. Então, 30% das pessoas que tinham sintomas muito intensos aos 5 anos, lá para os 20, não vão, 30% nem vai ter mais sintomas prejudiciais. Agora, o prejuízo funcional, ele se mantém em muita gente, ó, ele também vai diminuindo, mas por volta dos 30, a gente vê que aqui, ó, 2/3 das pessoas ainda queixam que tem prejuízo funcional, mesmo não percebendo os sintomas. Às vezes a pessoa não consegue observar de onde que está vindo, ou seja, ela não é que ela é muito esquecida, ou não é que ela é muito desatenta ali, ou às vezes sem planejamento, mas ela vê que ela sempre se perde um pouquinho, tem um detalhe ou outro ali que ela não é tão boa. E, por outro lado, a gente vê a curva verde, que é a curva do diagnóstico, ela desaparece, ou seja, boa parte das pessoas acham que não tem mais o diagnóstico, não recebem mais o diagnóstico e ainda continuam com muito prejuízo funcional. Então, esse é o desafio da vida das pessoas que às vezes vão ter vão ter, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, só que elas não percebem que elas têm o diagnóstico mais. Ou porque ela vai no médico que fala que isso é coisa de criança, ou porque ela já entrou. Quantos colegas eu tive na medicina que o pessoal falava: você entrou na medicina, você não pode ter TDAH. Pode, e não é raro. Às vezes a pessoa entrou à base de muito esforço. Então, provavelmente, Sim. ele usou algum outro mecanismo, né? Inteligência, usou estratégia de ansiedade, organização, mas ele vai ter muito mais, por exemplo, ansiedade e desgaste para manter o ritmo do que alguém que não tem, né? Você ia falar aí, Felipe? Vai lá. Não, eu ia falar isso mesmo, assim, que apesar das pessoas não identificarem o diagnóstico, né, como essa curvinha mostra para a gente lá na frente, né, com 15% é uma redução drástica de características clássicas do diagnóstico, mas o impacto funcional ainda pode estar presente por um período maior, né? Então é muito importante entender, conhecer, se qualificar nessa formação, buscar um caminho apropriado para ter uma avaliação mais eficiente, porque o prejuízo ele pode se tornar significativo, igual você falou, às vezes a pessoa ela não explora a potencialidade que ela tem, ela vai a duras penas, a grandes esforços, né, concluindo, formando, terminando os cursos que ela deseja, mas com esforço significativo, né, e ansiedade, né, gera sintomas, aí vem também a autoestima, o quanto que Sim. acaba se depreciando ao longo do tempo Não, muito pelo bem esforço, lembrado. né? Porque às vezes a Autoestima é uma pessoa palavra que eu gosto. Vai lá. pois é, porque a pessoa às vezes ela se esforça tanto, estuda, 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 né? Se dedica pensando numa prova e aí o rendimento Não dela vai com bem. grande esforço não vai tão bem, ou, né? E aí para outras dinâmicas do dia a dia ela é super inteligente, perspicaz, né? E tem um potencial muito grande para poder conseguir lidar no dia a dia com soluções e com habilidades gerais, mas na parte acadêmica às vezes não aparece. E isso é interessante assim de entender porque às vezes o tratamento ele não foi potencializado, né? Não, você falou da autoestima, eu brinco com as pessoas que a primeira coisa para tratar a TDAH não é para a criança melhorar resultado acadêmico, é para melhorar a autoestima. Porque resultado acadêmico, depois a gente vive numa sociedade que cada vez mais a gente tem formas de aprender, né? A gente tem audiobook, se você não lê bem, você tem podcast, você tem chat GPT. Então, assim, conhecimento, né? Ou mesmo você tem cursinho pré-vestibular. Se você chegar lá na frente no Enem lá e descobrir que, né, eu fiquei com a base fraca, mas resolvi fazer um curso difícil, ainda tem como tirar muito atraso. Agora, não tem terapia que resolve a autoestima, não, viu? Assim, a autoestima a gente não compra na farmácia. Não tem muito esse modelo. E eu acho que esse é o principal, né, desejo que eu vejo das mães, né? Que é que a criança chegue lá na frente confiante. Porque, Sim. né, esses dias mesmo um jovem meu passou na faculdade, estava no segundo ano, ele tem TDAH também, estava no segundo ano, e tá de saco cheio de exatas, ele só gosta de humanas, e ele foi lá e fez um vestibular na faculdade aqui até boa, particular e tal, era só redação para passar,
e passou, mas ele só tinha 17 anos, estava no segundo ano, então ele não tinha como entrar porque ele não tinha diploma. Pois ele deu a ideia para a mãe de fazer uma liminar, pedir para a juíza para aplicarem para ele uma prova de validação do ensino médio, e a juíza deu, ele validou, foi lá, fez a prova do SESEC, passou e entrou para a faculdade. Os colegas dele estão lá no segundo ano e ele está lá na faculdade, no meio do semestre agora. Ou seja, esse jovem é muito perspicaz. Agora, se você olhar as notas dele, eram muito boas. Em humanas, sim, em exatas eram muito difíceis. Ele quase tomou bomba já em química ou física, se não me engano. Então, pensar isso. E tem algum problema para fazer um curso de humanas lá, direito, comunicação social e tal? Nenhum. Então a gente tem que preocupar mais com, né? Esse jovem tinha autoestima, esse aí tem. Que Isso é ele importante, próprio, né? exato. Ele criou, a mãe dele ficou impressionada. Eu também. Ele que cavou a vaga, né, dele ali e conseguiu resolver uma É, questão muito acho importante, que né? dois pontos você Inteligente falou, ele é assim, bastante. É. autoestima e autoconfiança. Acho que são duas coisas a construir com qualquer pessoa, qualquer criança para o desenvolvimento. Porque se cai, levanta, se tem as dificuldades, busca soluções, então é bastante importante. E aí, tipo, E para aí, apresentar lá a segunda etapa, né? Apresentar aqui, Felipe, você apresenta o próximo, ó, que é, a gente tentou dividir em módulos, né? Módulo 1, 2, 3 e uhum, 4, né? Que módulo 1 ficou ali muito mais da TDAH da infância, adolescência, depois diagnóstico, depois família e escola, e módulo 5 ali, tratamentos TDAH, né? Isso é importante porque aí você também pode ir vendo por partes. Não precisa pensar assim, ah, não estou tendo uma hora da minha vida para fazer nada, quanto mais para assistir curso. Você pode assistir pausadinho ali, ó. Você vai vendo de 5 em 5 minutos enquanto espera o menino na porta da escola, em vez de ficar passando Instagram pra cima, assim, TikTok, essas coisas, vendo o grupo do Zap Zap lá, né? Mandando um monte de formação lá, igual minha mãe gosta de me mandar, né? Comer berinjela para poder melhorar a imunidade, emagrecer, limão serve para tudo, né? Agora magnésio tá na moda, então você vai lá e consegue ficar 5 minutos. Prestando atenção em algo que pode te ajudar ali. Às vezes, até quando a criança chegar no carro, já é algo que você já pode observar e aplicar, né? conversar, né? Aplicar. Sim. Então, esse é o nome do curso que a gente fez, né? Tudo que você precisa saber sobre TDAH e um pouco mais ali, mas na verdade é um conhecimento muito amplo. A gente queria que vocês tivessem a oportunidade de se aprofundar aí, talvez algo que a gente não consegue ter aqui de forma simples, né? Às vezes numa aula só, mas vamos batalhar para tentar ajudar. E as críticas são bem-vindas aí. Quem tiver tendo Sim. acesso ao curso lá e quiser comentar e tal, vai ser um prazer aí, né? Também, né? Tanto fornecer mais informação quanto ajustar alguma que ficou faltando, né? Quem estiver vendo lá, não deixe de dar o feedback, isso é super útil. E a oportunidade sobre o curso, né, Alexandre? Eu vi algumas pessoas que comentaram aqui que quem já adquiriu, participou, gostou bastante, então é muito legal ter esse Sim, feedback, né, que a gente recebe frequentemente por aqui também. E é interessante uma coisa que você comentou, né? O nosso objetivo foi voltado de uma linguagem de fácil entendimento, né? Com aulas mais curtas, porém tem um número grande de aulas, né? Então, assim, são mais de 30, quase 30 aulas, né? Sobre TDAH de uma forma dividida em módulos para ficar mais didático, mas ao mesmo tempo você pode circular dentro do curso do jeito que você achar interessante, conforme a demanda que você tem, conforme a sua prioridade ali na avaliação, do que você está buscando mais prontamente. E o exato. intuito é realmente assim transmitir essas informações que às vezes a gente não consegue passar durante um período de conversa, às vezes lá no Instagram que a gente acaba postando. E ali também tem um período para você ir, voltar, buscar informação, voltar, ver quantas vezes precisar, né, para poder entender, sedimentar um pouco mais aquele aprendizado. E aqui a gente tem, né, mostramos um pouquinho dessas fases do curso, então tem entendendo TDAH, como o Alexandre comentou, TDAH na infância, o diagnóstico TDAH, a família, a escola, o tratamento para o TDAH. E aí a gente tem também uma aula, que é essa aula que o Alexandre comentou, feita para pediatria, que é uma aula mais extensa, uma aula mais tradicional com uso de slides também, né? É uma aula. E essa outra aula a gente tem uma linguagem mais objetiva, direta, e informando esses conteúdos, né, que a gente está conversando aqui com base em ciência. Então,
né, bastante confiável assim pelas nossas colocações, porque tem esse respaldo da literatura científica nas informações que a gente trouxe. E aí, pessoal, outro ponto também que é muito legal, assim, dentro do curso, é a oportunidade de vocês, à medida que vão participando das aulas, fazendo os comentários. Comentários quanto dúvidas, por exemplo, é a oportunidade de fazer perguntas ali. Por exemplo, assistir alguma coisa nesse ponto aqui, né? Existe relação entre TDAH e uso de drogas, né? O Alexandre fala nessa aula, ele explica bem sobre esse assunto, mas às vezes pode ficar alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, e aí um comentário, sobre uma pergunta sobre esse assunto, a gente responde para vocês ali, e aí quem às vezes assiste o vídeo posteriormente já tem aquela pergunta, ela consegue acessar aquela pergunta e ela consegue, às vezes é uma dúvida que você tem também, é uma dúvida que já é sanada, porque nós vamos alimentando ali essas respostas para as dúvidas sempre serem atendidas o tempo todo, né? Em qualquer módulo que vocês participarem desse curso, as dúvidas e as respostas serão assim apresentadas ali. A gente consegue transmitir de forma clara ali para vocês também as dúvidas que se persistirem ainda depois da apresentação. Aqui mais uma etapa do curso, né, mostrando aqui também que a gente desmembra um pouquinho, por exemplo, dentro do diagnóstico do TDAH, né, o que são a função executiva, como é que é feito o diagnóstico do TDAH, se existem exames, né, a partir de qual idade que a gente consegue diagnosticar o TDAH. Então, assim, tem informações complementares ao que a gente está conversando aqui hoje. E esse último ali, né, o tratamento para TDAH, a gente fala um pouquinho do que a gente comentou aqui, né, das dinâmicas que tem, tanto que muita gente perguntou aqui, né, os tratamentos que são padronizados, quanto os efeitos colaterais, quais são os tratamentos que a gente não está acostumado a ver, né, se os fármacos podem causar dependência e tudo mais. Então, assim, a gente vai, tenta esclarecer bastante disso, né? Eu vou até, na hora que acabar aqui de mostrar o curso, vou ajudar, porque muita gente perguntou muita coisa sobre tratamento aqui mesmo. Até quem não tiver quem não foi respondido, manda de novo ali, depois quando a gente começar a responder aqui no final, que eu estou terminando de falar do curso aqui, o pessoal perguntou o valor, vou passar aqui, que aí a gente já parte para voltar para as perguntinhas suas aqui, que tem muita. E falar da polêmica do TOD, que o pessoal ficou curioso para saber o que que eu penso de TOD, que é transtorno opositor, né? Mas vamos lá. Pessoal, e aí a gente levanta assim esses questionamentos, né? Quanto que vale um curso, né, para tirar as dúvidas, né, em um grupo que e tem um direcionamento, um cuidado, uma formação, né, para a gente tentar levar uma informação mais clara, uma fonte clara sobre as respostas, sobre o aprendizado, sobre TDAH e tentar discriminar um pouco dessas informações que vocês acabam a gente acaba sendo inundado, né, como conversamos no início, de várias fontes diferentes, às vezes pessoas que podem não trazer uma informação fidedigna, como o Alexandre comentou, né, da beterraba para emagrecer, situações que às vezes não são coerentes ao tratamento, à intervenção, e que às vezes vão mais levar prejuízo à pessoa do que realmente acrescentar no aprendizado, né? E E tem uma aula aí importante lá, que é essa coisa, lembrando, né, que a gente às vezes fica meio em dúvida, falando assim, mas é só TDAH, né, e tal, não tem tanto impacto, não tem tanto problema esse aqui que seguir, mandar essa lista aqui, igual às vezes manda lá, toma tal suplemento que vai resolver e tal. E às vezes a gente esquece que não é que né, tem suplementos que podem até ser válidos de alguma forma, tal, só que quando você está focado no suplemento, você está desviando do foco mais importante de tratamento. E TDAH, ao longo do tempo, pode ter prejuízos significativos na vida. A gente vê que as pessoas, às vezes, elas são mandadas, principalmente quando adolescentes adultos ali, né? A gente tem lá no curso lá, principalmente na aula que eu dei lá para pediatria, tem um gráfico bonito que eu mostro direitinho, assim, ó, que mostra, que fala em cada fase da vida quais são os impactos que podem ter. A gente está muito acostumado a falar em impactos acadêmicos, de escola. Só que tem criança, inclusive, que tem TDAH, que tem bons desempenhos acadêmicos, porque às vezes a escola é tranquila, ou porque o menino é muito inteligente e tal. Só que tem
risco maior de, né, se envolver em confusão, brigas, pode depois se envolver com droga porque tem mais impulsividade, depois nos relacionamentos afetivos também vai ter mais estresse, eles casam mais vezes, eles juntam adultos com TDAH, casam mais vezes, têm mais filhos não planejados e juntam menos dinheiro e saem mais cedo da faculdade, não formam, né? Eles têm bem mais risco de não formar na faculdade do que quem tem TDAH. E quem tem TDAH e é tratado, vai para o grupo, fica com a mesma estatística do grupo que não tem. Então, às vezes, a gente fica muito focado nessa criança e tal, sendo que às vezes a criança nem é o impacto maior, não, sabe? O impacto vai ser lá na frente. Então, isso aí é o objetivo também. A gente fala muito mais da infância, mas no curso a gente tenta também mostrar um painel disso, né? Ao longo do tempo, o que Ao que vocês longo da vida, podem assim, esperar, né? sim. E essa é a segunda turma que a gente está abrindo, né? A primeira turma foi esse valor que a gente utilizou, de 397 na época quando nós fizemos o lançamento. Mas a gente estava. Foi muito legal, né? Algumas pessoas estão aqui, estiveram presentes, participaram do curso, teve uma procura muito bacana. Mas a nossa ideia é de tentar expandir mais o curso, né? Assim, para que as pessoas tenham uma informação de qualidade. Nos incomoda muito, né? Eu e o Alexandre, nós temos reuniões toda semana, toda terça-feira à tarde, nós temos uma reunião fixa para discutirmos, aprendermos juntos, discutirmos material, discutirmos sobre o que a gente pensa em relação ao futuro, no sentido de aprendizado, educação, e esse é um dos pontos. A gente sempre coloca, né? O quanto que é importante tentar construir um pouco mais, dessa informação de qualidade. E pensando nisso, foi que a gente propôs essa nova etapa do curso, né? E aí a gente pensou em fazer um curso com uma redução de valor, inclusive para tentar ter as pessoas terem um acesso maior para conseguir receber essa informação com mais qualidade, né? E essa informação, hoje, né, para as pessoas que forem adquirir hoje até domingo, né, esse será o valor novo que a gente já até mudou lá no Como diz, na como nossa diz o pai página, do né? paciente, é o Venvance das férias, doutor. Nas férias ele não vai tomar, eu vou comprar o curso que ele falou, que é o preço, que era o preço do Venvance que ele pagava. Alguém até perguntou que a gente vou falar os Venvances genéricos e similares, Ah, que a gente acha. mas aí a gente pensou também assim que seria interessante não só a redução de valor do que havia antes lá na nossa página, né, de vendas, mas também com outros para agregar assim esse aprendizado e essa continuidade do aprendizado, né? Porque a gente sabe que temos no Instagram a gente tem um perfil um pouco mais limitado de tempo nos vídeos, nas postagens, não conseguimos mostrar tudo que a gente deseja, né? E aí para quem entrar agora, né, daqui até o dia 27, né, de outubro, que será no domingo à noite, nós planejamos então, para quem adquiriu o curso, um encontro ao vivo de um bate-papo para tirar as dúvidas, né, com as pessoas que adquiriram o curso e posteriormente, numa data programada, nós vamos encontrar para a gente discutir sobre as dúvidas que surgiram, que às vezes não foram preenchidas ou respondidas lá no chat do próprio curso, mas a oportunidade que a gente tem de ter um diálogo mais direcionado. Você já sabe um pouco mais sobre o TDAH, e após o curso terão mais informações ainda, e à medida que a gente tem mais conhecimento, a gente sempre tem mais dúvida, e isso é importante, porque a dúvida gera, mais aprendizado, instiga mais buscar essa informação. E esse acesso é um acesso por 2 anos, né? Então, assim, para quem adquirir até o domingo, serão 2 anos de acesso, é um período muito longo. Você pode ir, voltar, ter um tempo maior para poder tirar suas dúvidas. Às vezes surge uma nova dúvida numa nova etapa, né? Como o Alexandre falou, assim, o TDAH não é um momento só de agora, né? Novas dúvidas vão surgindo à medida que nós nos informamos mais e temos experiências cada vez maiores, né? Seja na escola, seja na família, seja no dia a dia, seja em casa. Então, essas dúvidas vão surgindo e voltar e ter esse material por um período maior, a gente Aí dá entende para também ver que é mais de uma muito vez, né? importante. Às vezes a pessoa Quantas vezes assistiu e quer quiser, né? mostrar, né? A pessoa assistiu uma aula, achou muito importante, quer Quer mostrar para o mostrar pro... marido, ou mostrar Isso. para o professor, para, né, alguém da equipe que trabalha com a criança. Então, assim, é bem interessante que o tempo mais, né, ampliado aí, vocês conseguem ter mais esse espaço de mostrar e fazer algo, né, que seja, porque é difícil realmente, às vezes a gente compra os cursos online e quase não assiste, eu mesmo já comprei alguns que eu comecei a ver uma aula ou outra, depois parei, e aí acabou, na hora que eu vi, acabou, era 3 meses de curso, eu não tinha mais acesso. E às vezes a É, dúvida vai surgir exatamente depois, né, ainda mais quem foi mãe, né, que às vezes está o filho desenvolvendo, às vezes está numa fase boa, mas daqui a pouco surge uma, né, uma questão maior aí. e uma coisa
que é uma condição que eu e o Alexandre conversamos há muito tempo. A gente queria muito que isso acontecesse e agora organizamos para que acontecesse. É criar um canal de comunicação mais claro, sabe? Com qualquer pessoa que tem interesse em conversar conosco, de ter uma informação da gente mais próxima do que a gente consegue ali no Instagram, né? No Instagram, no YouTube, são informações às vezes que a gente planeja, informações que a gente prepara, mas um formato muito específico, sabe? Ali no Instagram não dá para poder apresentar tudo aquilo que a gente deseja. No YouTube também não conseguimos fazer do jeito que a gente deseja e aí nós desenvolvemos então o canal do Neuroeduca, né? E o canal do Neuroeduca é né? A gente pode, é uma forma de dialogar de um jeito mais perto, mais próximo com quem estiver conosco nesse canal. E aí a gente planejou, né? O canal do Neuroeduca seria R$ 197 ao ano. Mas quem adquirir agora, né, nesse período de hoje até domingo, né, ele também será membro do canal do Neuroeduca para termos esse contato direto. E o canal do Neuroeduca é uma forma da gente ter um pouco mais desse contato através de possibilidades diferentes, né? Então, seria um grupo né, o canal do Neuroeduca, uma das formas é um grupo do Telegram, né, que ali a gente consegue apresentar um material direto, um áudio de alguma informação que nós tivemos, de um assunto que está mais em voga, e às vezes as pessoas estão comentando sobre essa dúvida, e ali a gente consegue antecipar um pouco para esclarecer essas dúvidas que surgem. Materiais que nós estudamos, encontramos, né? Toda terça a gente encontra, discute, estudamos junto, compartilhar alguns materiais que a gente estuda nesse momento com vocês, compartilhar nossas experiências de aprendizado em congressos, em eventos, em capacitações que nós participamos. E isso é uma forma da gente antecipar a atualidade que está acontecendo, né? Então, assim, até deixar o Alexandre É, e eu ia comentar comentar. sobre o primeiro ponto que a gente já tem aí do canal do É, grupo do não, e Telegram. interessante é que às vezes a gente tem muita coisa de material até, né? Materiais que foram feitos aí por laboratórios até, né? Ou grupos de pesquisa, cartilhas e tal, e a gente não consegue mandar isso no Instagram, né? Lá Sim, até melhorou um pouco, mas ainda é muito difícil. E a gente às vezes quer compartilhar com vocês. Às vezes tem um artigo que é aberto, né? Que todo mundo pode ler, mas é difícil de encontrar. Às vezes nem todo mundo tem essa habilidade lá de baixar o PDF. Então, ter esse grupo, a gente vai pensar também numa forma de atualização, né? São pessoas que vão estar ali para. A gente vai formar um grupinho que está mais interessado naquele tópico e pode ir atualizando. Quando eu vou no congresso, né? Semana que vem até tem um congresso lá no Canadá, depois vai ter o de Mundial de Psiquiatria. No Canadá vai ser de autismo, mas depois vai ter o Congresso Mundial de Psiquiatria no México. E aí, sempre que eu vou, eu tento bater umas fotos dos slides que eu acho interessante, às vezes comento, mas quando eu começo a postar muito lá no Stories. Às vezes a pessoa que está vendo não tem tanto interesse e tal, e acaba meio que deixando para lá. E aí, ou senão, quando eu postei, você não viu stories do Instagram hoje, e eu postei nas 24 horas, você já perdeu. Então, mesmo deixando lá, às vezes, no destaque, tá, é bem mais difícil. E quando a gente manda isso, né? Por exemplo, eu fui no congresso de TDAH lá de adulto, agora em abril, lá em Londres, e eles mandaram vários das palestras em PDF, né? Sobre o que eles falaram lá, os slides mesmo que eles usaram, eles mandaram para gente, aberto, para a gente poder revisar ou divulgar. Mas eu não tenho como colocar isso lá no Instagram para vocês baixarem fácil, né? Tem como colocar um link, a pessoa baixa e tal, mas é mais difícil. E esse grupo vai ser para isso, né? Trazer para vocês informações atualizadas, principalmente em forma de material, ou mesmo também, porque às vezes eu tenho tentado ao máximo fazer um detox de rede social. Então, às vezes um grupo que vai me mandar o vídeo, né? Então, saber que você está recebendo ali só o Telegram do Neuroeduca, às vezes ajuda para você não precisar, porque quando você abre, né, o Instagram para ver algo que você queria, ele te joga tanta informação que não era o que você queria, né? Que você acaba distraindo lá. Para quem é e TDAH, um, mais ainda, né? Então, e um ponto que a gente queria também antecipar é que esse canal não é só sobre TDAH. Esse canal vai ser sobre qualquer questão sobre saúde mental. Então, pessoas que às sim. vezes querem saber mais de outros transtornos, de outras questões de desenvolvimento, transtorno do espectro autista, dificuldade escolar, dislexia, alterações do sono, tudo isso a gente vai divulgar informações à medida que estivermos ali lidando sobre o assunto e como é uma oportunidade de antecipar, né, o que a literatura tem com mais relevante a partir de eventos, congressos, compartilhar com vocês materiais, como o Alexandre falou, de dentro do congresso,
É como se vocês estivessem quase em loco conosco nesses eventos que a gente participa, que estivessem quase conosco dentro dessas nossas reuniões acadêmicas, né, de estudo. Então, essa é a nossa ideia. E aí teria também o acesso ao Neuroeduca News, que é a nossa ideia de ter um jornalzinho, um jornal informativo sobre o que está mais em voga, o que está mais relevante sobre o assunto, e as pessoas também receberiam esse jornalzinho, que é bastante interessante, porque é como se fosse um compilado muito didático sobre o material de qualidade também que a gente consumiu e produziu durante o mês. E para quem tiver interesse também de entrarmos na lista dos melhores amigos do Instagram, porque às vezes as pessoas ficam desconfortáveis, às vezes com excesso de stories, com algum incômodo nos stories, com algum material que às vezes não é interessante para ela. E aí, quem tiver interesse, a gente também vai postar diretamente para aquelas pessoas de uma forma exclusiva, sendo, né, os melhores amigos naquela aba dentro do Stories, que aí ele não vai informação para todos. A informação vai exclusiva para quem estiver participando. Então, é um desejo que a gente tinha há muito tempo de criar essa comunidade, né, para conseguirmos fugir um pouquinho das redes sociais, como o Alexandre comentou, né? Mas levando de um conteúdo científico e de um acesso mais próximo, né? A todos que estiverem presentes ali. E é aberto, né? A todos que desejarem, quiserem participar, vai ficar disponível, né? Por aquele valor que nós conversamos, mas um valor 197 ao ano, mas incluso nesse momento para quem adquiriu o curso de TDAH de hoje até domingo. E aqui, pessoal, no QR Code, para quem tiver interesse, é só direcionar para o Ah, eu QR nem sei Code, se que o ele QR, já nem sei manda. se, deixa eu ver se o QR Code vai funcionar, porque alguém deu um tracinho aí, ó, deve ser algum filho passou aí, deu um traço amarelo e não dá para tirar da tela, deu grifou aí, ó, ou alguém, né, foi grifar o dele e grifou de todo mundo. Mas deixa eu ver. Então tá reconhecendo, sim, deixa eu ver. E aí direciona lá para nossa página de compras. Tem um link ali também, ó, Deu no certinho? chat. Não, no chat. Ah, deixa eu ver, eu tô tentando testar aqui. Vanderlei mandou mensagem que está disponível o curso. Vanderlei, é só Deu direcionar certo. o celular para esse QR Code ou no chat No chat tem clicar ali no também, é. link da Hotmart. Mas, pessoal, essa era a nossa informação que a gente queria, que a gente havia planejado de conversar com vocês, né? De apresentar um pouco sobre o TDAH, né? Sobre o que as pessoas trouxeram de pergunta para a gente, o que a gente entendeu como um tripé principal ali de demandas. Apresentar para vocês o nosso curso, né? Que já está rodando na Hotmart já tem um tempinho, né? Foi desde o início do ano, agora é a segunda vez que nós lançamos ele para as pessoas que ainda não adquiriram, mas dessa vez com essas condições que nós tornamos eles assim mais próximo, né? Então, hoje é uma oportunidade legal para a gente ter um futuro próximo assim de conversa e já a partir da semana que vem eu brinco com o Alexandre de viajar com ele à distância, né? Então, tá lá no Canadá, tá lá no México, participando dos eventos. Em novembro também teremos outros eventos por aqui também para poder compartilhar com vocês. Então, quem entrar na comunidade já vai ter a oportunidade de receber em primeira mão esses materiais, dos eventos internacionais e nacionais também. Não, joia. Eu ia comentar aqui duas coisas, né? Uma é que eu vou falar do Todd ali, que o pessoal tá me cobrando, e outra é que quando eu vejo essas aulas, às vezes que tem, né, algum curso de lançamento e tal, às vezes eu fico incomodado que a pessoa tá querendo só vender o curso lá e tal. E o objetivo nosso, querendo ou não, é mostrar. Primeiro, assim, é claro que eu falo muito isso com até meus amigos, às vezes eu tenho colegas, né, até médicas também mães aí de jovens que são hiperativos, e aí eu vou em festa de aniversário agora de criança, né, que a gente vai chegando aos 40 e a ideia é essa, né, vai em festa de criança. Antes a gente ia saudade da época que eu ia em festa de 15 anos, né, depois eu fui nas festas de formatura, agora eu tô nas festas de batizado e festa de criança. Aí lá as minhas colegas ficam me perguntando, tal. Aí é complexo, né? A gente não consegue explicar, né, tudo, até porque cada história vai ter um movimento. Existe uma criança que só tem TDAH, desatento, o outro tem TDAH e às vezes esse diagnóstico de TOD, o outro tem diagnóstico de TEA, o outro é hiperativo, mas ninguém sabe se aquilo é só uma ansiedade ou não. Então,
quando eu falo com elas, eu até comento isso. Eu falo, olha, isso aí dá uma aula, né? Isso aí dá um curso. Isso não é o que você está querendo. Ela fala tudo de TDAH. Eu fui no congresso, no último congresso de TDAH que eu fui, e minha colega que tem o filho TDAH mandou, manda tudo, quero saber tudo. Eu falei, mas aí eu vou ficar por conta de ficar mandando slide para você. Então, assim, para cada um aprender no seu ritmo, a ideia do curso é essa. Mas, claro, quem quiser aprender também, não está podendo gastar, não conseguiu, né, se inscrever no curso, a gente tem lá no Instagram, né? A gente tem tentado fazer boa parte desse conhecimento também, né, lá de forma aberta, gratuita, No algumas aulas, YouTube, né? alguns posts lá no YouTube. Inclusive, a gente fez alguns podcasts sobre TDAH. E aí a gente tem um assunto às vezes mais aberto, um vídeo mais longo, que ajuda bastante. As redes não gostam hoje de vídeos longos, né? Então, a gente virou uma geração TikTok, você tem que falar tudo em 30 segundos, um minuto e meio. E a ciência às vezes é um pouco mais complexa. Cérebro, então, é sempre mais complexo que um minuto e meio. Então, eu já tenho que falar rápido. Se eu falar mais rápido ainda, ninguém vai entender. A pessoa vai ter que me ouvir no menos dois, né? E não no dois lá. Mas falando, aproveitando aqui, voltando aqui nas caixinhas, ó, enquanto o pessoal quiser, pode escrever mais alguma coisa aí. Ah, alguma pessoa perguntou sobre eu fiz o curso e se eu tenho direito a isso. A gente pode até depois manda lá um direct pra gente, que a gente já fez no primeiro grupo lá e quiser entrar depois pro Telegram, manda lá no direct O, lá no Instagram, lá o no pessoal Neneduca que que a gente olha. quem já fez o curso ou quem está interessado em saber um pouco mais lá do canal, como acessar, é só no WhatsApp lá procurar o nosso administrador que ele vai dar mais informações para quem precisar especificamente assim de algum assunto mais técnico ali desse sentido. A gente De queria responder algumas comentários. perguntinhas aqui, Alexandre, vamos. Vou contar do Todd, porque tem gente Ah, que é. tá A galera perdendo tá o achando sono que ali. você vai fugir Não, a do ideia do assunto. Todd é o seguinte: eu sempre achei esse diagnóstico um pouco chato, assim, eu não gosto muito. Transtorno opositor desafiador. Então é a criança que chega para você e fala: eu não gosto, eu não vou fazer isso, né? Que ela desafia a autoridade, que ela se irrita muito. Então, assim, e aí eu comecei a ver, né, quando eu fiz psiquiatria lá, né, eu via isso no ambulatório, tinha aula, sempre tem, né, nas aulas de psiquiatria da infância, a gente sempre tem essa aula. Só que eu não era um código que me fazia. Eu falo assim, ele não tem uma materialidade, né? Ele não é igual outros códigos que têm uma materialidade genética, por exemplo. Famílias que têm autismo têm mais autistas. Famílias que têm TDAH têm mais TDAH. Famílias que têm ansiedade ou depressão têm mais, né? Bipolar, esquizofrenia. TOD não é um transtorno que você vê assim, uma herança genética. Então, quando a gente começa a perceber que existe uma questão genética muito frágil, é capaz que o ambiente module muito isso. Então, o que eu comecei a perceber é que as pessoas, boa parte das crianças que estavam sendo chamadas de TOD, muitas delas tinham questões ambientais, uma família muito desregulada ou com questões complexas, ou mesmo, né, tinha uma rotina às vezes muito corrida e a criança não tinha como ali, né, sistematizar, ou ela tinha o que é mais comum, até a culpa nem sempre é da família, em boa parte nem é. E tem menino hoje que é criado pela babá, né? Então o menino manda em todo mundo, eu pago a conta, eu que mando, pago o seu salário. Então esse menino tem TOD mesmo que ele é um menino lá, mas na verdade é um TOD que eu chamaria de sem educação, né? Não é nem um transtorno psiquiátrico. Mas tem vários casos realmente que a gente vê que são jovens muito irritados, que eles têm um estresse muito grande. Quando eles estão diante de uma frustração, eles se descontrolam completamente. Aí, nesse caso, a gente tem que considerar. Eu vi uma palestra já duas vezes dessa professora de Harvard lá, que ela trabalha exatamente com irritabilidade em crianças. E aí, o maior foco de estudo dela, inclusive, é transtorno bipolar em crianças e adolescentes, que é muito raro, né? Transtorno bipolar começa a aparecer na adolescência, principalmente na idade adulta, mas ela começou a estudar bipolar por quê? Porque ela começou a ver que esses meninos que, quando novinhos, ficavam muito nesse negócio de TOD, 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 no fundo, eles caminhavam para outros diagnósticos. E aí, o que a gente tem que considerar é exatamente isso, ou seja, quando você está diante de uma criança muito opositora, aí a gente pergunta, ela se opõe à tarefa por quê? Então, tem menino que você fala assim, vamos brincar de blocos aqui, de Lego. Aí ele fala, vamos, pega lá a caixa, aí joga no tapete. Aí ele é todo animado para brincar. Na hora que você fala, vamos guardar, ele se opõe a guardar, ou seja, ele anima de brincar com qualquer brincadeira, mas a parte chata de guardar ele não gosta. Ele tem um perfil muito parecido com o TDAH, que é quando começa a parte chata do processo, mais trabalhosa, mais lenta, ele se cansa. Ou ele começa a brincar de um jeito, daqui a pouco ele cansa da brincadeira e quer largar para lá. Então, eu tenho muito isso aqui. Às vezes eu estou consultando aqui online os jovens. Quando eu começo a falar de uma coisa que ele não quer,
Ele estava adorando minha conversa. Eu mostro a cachorrinha que tem aqui, eu tenho uma cachorrinha, e às vezes ela aparece e conversa aqui, e falo de coisas que ele gosta. Na hora que eu falo de uma coisa que ele não gosta, ele quer escapulir. Então, esse componente opositor, na verdade, tem muito a ver com o componente dele de hiperatividade, impulsividade, de não querer ficar falando de coisa chata ou difícil ali. E o outro modelo muito comum em TOD é o próprio espectro autista. Tem crianças que são muito metódicas, muito rígidas, então ela quer fazer, eu vou pensar um exemplo mais clássico do autismo. Uma criança está enfileirando os carrinhos. Você vai lá e tira o carrinho da fila. Ele vai lá e briga com você, porque você tirou o carrinho da fila que ele queria. Ele quer daquele jeito o carrinho. Ele não está se opondo à sua autoridade, ele está se opondo a você mexer na regra que é dele. Então ele é um menino rígido que tem muitas regras. Então, entender da onde, né, de qual parte está vindo essa oposição, por que que ele se opõe, o que que tem por trás disso. Muitos jovens também, inclusive, muito ansiosos, têm muita oposição também, porque ele quer fazer do jeito dele, uma coisa metódica, mais obsessiva. E tem também os casos de transtorno do humor. Não à toa, no DSM-5, eles criaram um novo código lá, que é transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é uma mistura, assim, que ficou uma coisa meio perdida, talvez um DSM-6 agora, eles até estão revendo se vão deixar esse diagnóstico ou não, que o objetivo deles era exatamente não dar o código de transtorno bipolar cedo para algumas crianças que depois evoluíam bem, porque você pode ter uma desregulação de humor, né, de labilidade. TDAH tem labilidade de humor às vezes. Tem muito jovem com TDAH que, quando ele entra em crise, ele fica muito desregulado mesmo, parecendo até no espectro autista, né? No espectro autista isso é bem comum. Mas no TOD, o que a gente está vendo daquelas crises, em geral, não é uma crise opositora propriamente dita. Pode acontecer, não é que o diagnóstico ele é completamente errado e que ele não deveria existir, não. Embora eu ache até que a gente deveria repensar ele um pouco melhor. Mas quando a gente está falando de TOD, eu vejo lá na internet tem um monte de faça curso de TOD, sei lá, mas o que, tudo sobre TOD. Eu acho que a pessoa está focando no que a gente chama de sintoma. Então, ou seja, para mim, oposição ou rigidez é um sintoma e não um transtorno. Ou seja, não configura um quadro maior, né? É igual falar que tristeza, comparar tristeza e depressão. Eu posso estar triste hoje, né? Porque eu tive uma notícia que me chateou e tal, e eu estava muito empolgado para conseguir viajar para tal lugar e deu errado lá, né? Ou vai chover na época, ou, né, deu ruim lá a passagem. E isso é tristeza, isso não é depressão. Então a gente tem que comparar também o que que é oposição, né, à regra e o que que é um transtorno maior de oposição e desafio e tal, que tem uma magnitude e tal. Até porque é um transtorno que tem pouca base genética, tem pouca materialidade de quase sempre você vai ter um diagnóstico comórbido. Então, assim, quando essa pesquisadora mostrava TOD como um dos diagnósticos de irritabilidade em criança, 100% da amostra dela tinha TDAH junto, em alguns teóricos. Ou seja, é até difícil de se separar se o TOD não era quase que uma consequência do TDAH ali, né? Da oposição, da dificuldade dele de organizar, planejar e tal. Então, não ficar muito preso a isso, porque eu vejo muita criança que ganha um diagnóstico de TOD, e aí foi uma pergunta até que fizeram aqui, aí ganha, como o TOD não tem um remédio, igual o TDAH tem vários, né, específicos para déficit de atenção, hiperatividade, melhorar a função executiva, a criança começa a ganhar os antipsicóticos, né, ela ganha risperidona, aripiprazol e tal, sem ter outras necessidades, né, a gente usa às vezes risperidona, aripiprazol em casos de TEA, né, de transtorno do espectro autista, para melhorar a irritabilidade, agressividade, mas uma criança que só tem TDAH, às vezes era muito mais importante fazer o manejo, né, de treinamento de pais, que a gente falou, do que necessário, até para o pai e a mãe controlarem, né, de uma forma única, né, ou seja, sincronizarem a hierarquia, porque o que acontece muito é que um pode, o outro não pode. Aí a minha mãe negou, eu vou para o meu pai negou, eu vou para minha mãe, ou o fulano negou, eu vou para a avó. Né? Avó, inclusive, é um problema. A avó é o maior causador de TOD no país, chama avó. Né? Porque aí a mãe e o pai vai lá e dá autoridade, e a avó vai lá e fala, deixa que eu resolvo, dá o dinheiro e faz a coisa. Então, pensar que eu não deveria ver TOD como um transtorno tanto, ver mais como uma característica do desenvolvimento da criança naquele momento e, se possível, buscar qual a comorbidade ali, a materialidade da comorbidade que está fazendo isso, porque assim você vai conseguir ter melhor efetividade do resultado, menos remédio desnecessário, né? E até para ganhar autonomia, porque um menino opositor assim que tem TOD assim, eles costumam ser difíceis mesmo, até para os colegas, né, na escola, no dia a dia, né? É.
Então, Só aproveitando aqui, Alexandre, que o pessoal perguntou aqui quando o canal Telegram vai estar disponível. Durante a semana a gente vai colocar ele disponível, porque o evento lá no Canadá começa quarta-feira que vem, não é? E até lá já vai estar tudo isso, certinho para as pessoas isso aí. participarem também. Agora, uma pergunta que eu acho muito legal aqui, que uma pessoa fez, que eu entendo que é bastante relevante, a pessoa colocou aqui para a gente que, né, uma afirmação, assim, uma dúvida. Os psicoestimulantes são muito usados, acabam levando à dependência e com isso pode abrir portas do indivíduo ficar mais suscetível ao uso de drogas porque dá uma sensação similar. Pois é, esse é um ponto que a gente até enfatiza bastante lá no curso, nessa informação, porque a literatura ele é muito clara nesse sentido. Quando a gente compara, né, pessoas com TDAH, que fazem uso, vamos pensar até porque ela citou como uma farmacologia, pessoas com TDAH que fizeram tratamento apropriado ou fazem uso de farmacologia, por exemplo, como tratamento, e pessoas com TDAH que não trataram, as pessoas que são dependentes, que fazem uso de alguma substância ilícita, que tem uma dependência química, o grupo não tratado, ele é absurdamente maior do que o grupo tratado. Então, assim, a medicação, ela não é uma porta de entrada para a dependência química. Na verdade, ela previne e diminui o risco da pessoa com TDAH, aí sim, entrar num risco maior, assim, de abuso de substâncias, de situações gerais, assim, de que venham pelo próprio impulso buscar situações de risco. E aí, então, assim, ela não induz a dependência química. Na verdade, é uma forma protetiva. Tratar o TDAH é uma forma protetiva ao longo da vida, uma menor chance, vamos colocar assim, um fator de risco que a gente diminui para que a pessoa tenha um abuso de substâncias ao longo da vida. Então, essa informação de que usar o remédio gera uma dependência e que essa dependência vai ser uma porta de entrada para uso de drogas, ela não é real. Muitas pessoas falaram aqui também sobre eh, questão dos remédios, né? A remédio é sempre um assunto que gera muita dúvida e muito interesse também, né? Então, pessoa perguntando sobre os genéricos, né, que surgiram recentemente. Então, assim, hoje existem genéricos, tanto do Venvance, né, aqueles dexanfetamina, inclusive a forma líquida hoje, né, um laboratório produziu a forma líquida. Existe também dos metilfenidatos oros, né, então, oros não, né, porque é uma outra tecnologia, mas de longa ação, também. Então, hoje a gente tem uma gama maior de genéricos para uso, né? Apesar dos custos não acompanharem, né, essa redução quando se inicia um novo produto, mas a expectativa ao longo do tempo é realmente com mais opções de custo diminuir. Buscando aqui um pouquinho mais de dúvidas, o pessoal levantou. Se alguém quiser alguma perguntinha também, pode enviar para a gente aqui, que são Alguém tinha tantas. perguntado sobre, né, os fármacos, né, e os princípios. Alguém falou que a Kátia, né, tinha que Ritalina, Liá, Venvanse, Concerta e Atenta. Esses são os principais antipsicóticos utilizados hoje no tratamento TDAH e TEA. Na verdade, antipsicóticos não, né, eles são o que a gente chama de psicofármacos, né, que são os fármacos que têm uma ação no sistema nervoso central. Mas é porque da família, esses nomes são péssimos, inclusive, né? A gente está passando da hora já de atualizar, porque, por exemplo, a gente chama fluoxetina, né, que é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, que é o Prozac, a Daforin e tal, como antidepressivo. Só que, talvez, hoje em dia, se você for olhar, boa parte, assim, 90% das pessoas que tomam fluoxetina não tomam para depressão, a não ser que seja no SUS, que só tem fluoxetina, às vezes mais fácil. Mas boa parte toma para ansiedade, compulsão alimentar, anorexia, né, transtorno pré-menstrual lá, né, transtorno disfórico pré-menstrual. Então, assim, tem tantas usos né, dos ansiolíticos antidepressivos que a gente não deveria nem mais usar esse código, né? Assim como também a gente não deveria ficar preso no nome de antipsicótico, porque a boa parte dos antipsicóticos modernos, eles são usados, por exemplo, no transtorno bipolar, às vezes na depressão, eles têm uma função assim de potencializar os antidepressivos, alguns são usados no toque, alguns são usados na irritabilidade do TEA, né, do transtorno do espectro autista, mas, de qualquer forma, a Carla até completou bem ali, são os psicoestimulantes, né, que são mais usados, né, que é metilfenidato e Venvance. No Brasil, a gente só tem essas duas moléculas, né, de psicoestimulantes e o Atenta agora, que é um inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina. Então, que seria parecido com
a fluoxetina mesmo lá, que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Como a noradrenalina aumenta o foco e aumenta a ativação do córtex pré-frontal, ela acaba tendo um resultado também no TDAH. Mas ela é útil também para quem tem um pouquinho de ansiedade, não tolera os estimulantes, pode ser útil para criança. Alguém perguntou que também, né? Pode ser uma opção para quem tem muita questão de apetite, né? Reduz muito o apetite com os estimulantes, então às vezes tomar o Atenta pode ser uma boa opção. Embora alguns jovens estão queixando muito de enjoo no início, mas às vezes dá para tatear a dose devagarzinho para conseguir chegar na dose plena, né? Sem necessariamente ter o desconforto. Então, isso é bem importante aí. A gente vai. A Georgia perguntou terá o curso de dislexia. É mesmo, a gente tem que depois combinar o curso de dislexia aí, é uma boa coisa, que tem poucos na internet. E até chamar Ou, junto aí profissionais da área de leitura mesmo, né? O pessoal da fono, né, da pedagogia, que vai dar um complemento bom aí, né? Porque é um transtorno muito mais até das áreas, né, da psicologia, da psicopedagogia ali, né? E também da fono, que é muito mais abordada pela linguagem. Embora às vezes caia no nosso colo aqui é o diagnóstico, mas no fundo eu sempre peço ajuda né, aos profissionais para poder, né, validar o que eu estou tentando ver ali como uma dislexia mesmo, mas é uma boa coisa. o- outra pergunta aqui, Alexandre, se é possível o diagnóstico de TEA, TDAH e altas habilidades juntos? É possível. Na verdade, é assim, né? Quando a gente pensa em um diagnóstico, né? Por exemplo, o TEA, a regra é comorbidade, né? Mais de 70% das crianças, das pessoas com TEA têm comorbidades. TDAH também é comorbidade, é frequente. Então, inclusive comorbidade entre TEA e TDAH, né? Essa interseção entre um e outro é bastante frequente também. As altas habilidades também é possível dentro de um contexto dos três diagnósticos. Então, pensar em um diagnóstico, e principalmente quando as características não são muito claras, né? Ou um segmento, às vezes, surjam outros desafios durante a evolução de um tratamento, é importante investigar se não há uma comorbidade que no primeiro momento não se manifestou, ou se às vezes não ficou claro ali e o tratamento precisa ser revisto, não só do ponto de vista farmacológico, mas também na individualidade do tratamento multiprofissional, né? Mas uma coisa até Uma, que eu gosto também de falar, outra polêmica, isso também, né, que é menos polêmica do que o Todd, mas eu não gosto muito de chamar altas habilidades de diagnóstico, assim, embora seja, né, uma forma de ver o diagnóstico, mas as pessoas trazem muito isso. Eu tenho uma comorbidade entre TDAH e altas habilidades. Eu prefiro falar que você tem TDAH e que você é muito inteligente, entendeu? Então, assim, às vezes a gente coloca muito altas habilidades, né, que era o superdotado antigamente, ou seja, um QI muito alto, como algo que é um transtorno, né, como se tivesse ali um T, tanto que não tem, né, não é transtorno das altas habilidades, né? Ou seja, eu brinquei no vídeo lá que eu fiz no congresso lá do Rio, né, que aí eu falei, é como falar que alguém tem um transtorno da riqueza, né? A pessoa nasceu rica, então isso é um problema para ela, ou ela nasceu bonita, isso é um problema para ela. Tá, tem claro, ser rico pode dar vários problemas, ser bonito também, mas não é uma questão que gera, por natureza, necessariamente só da pessoa ter um pouco mais de dinheiro na vida, ela não vai necessariamente ter problema, ela vai ter mais solução, ela tem mais recurso. Então, a mesma coisa se a pessoa for bonita, tem vários estudos que mostram que pessoas mais consideradas mais bonitas, né, socialmente, assim, né, que tem um padrão mais escolhido dentro daquela cultura como bonito, que ele tem mais empregabilidade, ele tem mais chance de conquistar as coisas que ele quer e tal, mesmo não tendo tanta inteligência. Então, a inteligência, se você fosse escolher uma coisa só, eu lembro do professor lá da psicologia que falava isso. Se você quiser escolher uma característica, escolha inteligência. Por quê? Porque beleza a gente perde, dinheiro pode ir embora. Agora, inteligência a gente só perde com Alzheimer. Então, demora muito. Mas então, pensar disso, assim, é um camuflador. A inteligência ela é um camuflador do diagnóstico. Então, se você tem uma inteligência alta, talvez você consiga camuflar melhor o autismo, você consiga camuflar melhor o seu TDAH. Mas quando a gente fala assim, esse menino é desse jeito só porque ele tem altas habilidades, então acho pouco provável. Só se tiver numa escola muito assim limitada, que está dando para ele muito um repertório muito assim militar de estímulo-resposta ali e que não está sendo instigante para ele, que ele vai ter um desafio. Mas ele vai ser ansioso? Claro.
Porque isso aí ele já é, o sofrimento dele já não é mais por causa da inteligência, é por causa da ansiedade, porque às vezes ele enxergou que o mundo tem desigualdade, que o mundo tem muitas coisas complexas para resolver, que talvez ele sozinho não vai resolver o mundo inteiro, porque quem tem altas habilidades costuma também pensar demais, né? E às vezes isso gera mais ansiedade. Mas aí o sofrimento não é porque ele é inteligente, é porque ele é ansioso. Porque tem gente que é inteligente e não é ansioso. Então, pensar isso, o prejuízo não é da inteligência, não é das altas habilidades, e sim da comorbidade, no caso, né, da característica que está vindo junto ali, que pode ser, inclusive é muito comum, transtorno bipolar, por exemplo, tem muita gente inteligente, porque na época que eles ficam eufóricos, eles, né, têm uma super produção de informações e tal, então vários gênios da humanidade aí depois tiveram diagnóstico de bipolar e eles eram inteligentíssimos. Assim como a gente também vê em alguns casos no autismo. Embora no autismo a gente tem 30% dos jovens, um terço dos jovens de autismo quase tem deficiência intelectual. Então nem sempre a gente considera que autismo é igual a ser, né, superdotado ali, altas habilidades. Então é válido essa discussão, ela é uma discussão ampla, mas eu não gosto muito, que eu vejo muito perfil na internet que é tipo, altas habilidades, então vem aqui fazer coisas com quem é altas habilidades resolve tudo sozinho. Aquele menino que é independente, que a mãe está tentando ensinar, ele já pegou para fazer sozinho. Em 2 minutos o menino já faz o próprio pão, o menino já faz o material da escola. Então ele já ele é preso já rapidinho nas regras. Então a gente está dando muita atenção para isso, igual a gente está dando atenção para beleza, né? Eu acho que o mundo ficou mais preocupado hoje em dia em parecer bonito do que parecer saudável. Então eu acho que, né, eu também não gastaria muito tempo com isso, não. Se você tiver, né, contato com alguém que tem uma inteligência muito alta, incentive ele, né? Ensine para ele que o mundo tem outras pessoas inteligentes, mostre para ele onde que elas podem estar, para ele ter acesso a isso, né? Chegar numa faculdade que tenha mais gente legal para ele bater papo, porque às vezes ele vai ser mais nerd, né? Para ele não se sentir excluído ali. Mas esse não vai ter muito, esse não me preocupa muito, não. O que me preocupa mais é quem tem o desafio, né, grande. Mesmo tendo inteligência, porque tem gente que tem inteligência e tem o desafio porque está no espectro autista, ou porque tem TDAH, ou porque tem ansiedade, ou transtorno bipolar, né? Então, pensar isso aí. Ó, Você quer aqui que comentar mais eu alguma coisa, Felipe? não, só uns outros detalhes aqui. As pessoas perguntando, né? Quem tem, às vezes, durante um período pode ter um componente mais hiperativo, se ao longo da vida pode mudar, pode sim, né? Até essa questão é interessante, porque a nomenclatura atual é de predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, porque pode haver uma mudança, né? Inicialmente com uma característica de hiperatividade maior, mais presente, e ao longo do curso da vida, né? Tem uma caracterização maior de desatenção. Bem, aqui, pessoal, a gente tá encerrando, querendo encerrar aqui, se vocês tiverem alguma outra dúvida, mas um ponto também que é importante frisar aqui, que lá no grupo, né, do WhatsApp, ficar atento que os links sempre são enviados pelo administrador do grupo, sabe? A informação que vocês tiverem sempre serão pelo administrador, porque às vezes alguém pode, né, sempre surgem espertinhos em algum momento. Então, assim, é um cuidado que a gente tem porque pode ocorrer invasões. Mas então é ter sempre essa referência, né, que vai ser através dos links do administrador do nosso grupo e reforçar que essas condições que nós colocamos, elas são, né, esses bônus, esse momento que a gente deseja para essa condição conjunta até o dia 27 de outubro, que é domingo, né, até às 23 horas e 59 minutos. Então, para quem tiver interesse, participar, né, fique disponível para linkar e adquirir. Será um prazer para a gente recebê-los no grupo. E será um prazer também continuar recebendo vocês no nosso Instagram, no YouTube, né? Estamos tentando interagir ao máximo ali, produzir conteúdos direcionados para vocês, mas como falamos ali, acaba sendo um pouco restrito do que a gente deseja transmitir. Eu acho que o grupo e o canal será muito interessante, porque ali a gente vai conseguir fazer um diálogo mais direcionado. Queria agradecer aí quem ainda ficou até o final, né? Prazer estar aqui com vocês, né? Espero que tenham aprendido um pouquinho aí, não tenham gastado o tempo de vocês à toa, né? Mas espero revê-los em breve aí. Pessoal, muito obrigado pela participação, né? Nos encontramos então, assim, estamos disponíveis, né? Lá no nosso canal. E qualquer dúvida pode enviar por lá também, que vamos tentar responder a todos
que a gente acabou não conversando aqui, não conseguimos responder, que já tem 2 horas, e agradeço muito, né? 2 horas depois, quase 100 pessoas ainda aqui, bem bacana. Pessoal, boa noite então, obrigado a todo mundo, Um e vamos abração, nos gente. falando, conversando e nos vemos então em breve.